Beleza, pessoal? Vamos começar aqui. Eu tenho mais planos para a nossa aula de hoje do que tempo. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ah, Bom, pessoal, primeira coisa, essa nossa aula de hoje vai ser de novo, né, uma aula mais informal, mais de bate-papo, que nem foi na aula passada. Hoje não vai ter aquela chatice de explicar a metodologia da disciplina, avaliação, essas coisas. Então, acho que vai ser um pouquinho menos chata a aula. Mas ainda não vamos entrar em nenhum conteúdo, mas já vamos começar a entender um pouco do contexto da disciplina. Tem uma segunda parte aqui que eu vou contar bastante com a participação de vocês, tá? Então, fiquem por aí, quem puder, para a gente poder fazer uma coisa juntos, que eu acho que vai ser bem legal. Fica para o resto do semestre aí um pouco desse exercício que a gente vai fazer. Por onde que eu começo? Bom, essa aula é de apresentação, eu vou me apresentar um pouco e depois vou fazer esse exercício com vocês para a gente conhecer um pouco mais de vocês também da turma. Então, o objetivo é eu me apresentar e vocês se apresentarem, né? E eu vou começar por mim, porque eu entendo, assim como para outras coisas aí da vida, né, de forma bem geral, que o exemplo é uma coisa importante. Acho que é um instrumento bem forte e bem importante para a gente conseguir chegar onde a gente quer, se a gente consegue dar o exemplo. Então, eu vou começar me apresentando, contando um pouco sobre a minha história, não questões pessoais da minha vida, quer dizer, questões pessoais que tenham relação aqui com a nossa disciplina, né? Em outros momentos posso até fazer comentários sobre minha vida pessoal, mas hoje o recorte são coisas da minha vida pessoal que se relacionam com a história da nossa disciplina e com o contexto da nossa disciplina e ajudam vocês a entenderem o porquê da existência da nossa disciplina e do formato dela, do conteúdo dela. Basicamente, pessoal, então, isso e também vai ser um processo, né, vocês vão ver, eu vou contar várias coisas da minha vida, vou estar me expondo, de certa forma, para vocês, né, expondo a minha história para vocês, e acho que isso é uma coisa bacana, por um lado, que a gente aprenda a fazer isso. Tem uma youtuber aí, né, que também acho que é jornalista, não sei qual é a formação, não, do direito, ela é advogada, trabalha na CNN também, a Gabriela Prioli, eu vi um vídeo dela uma vez que ela contava uma coisa muito bacana, que ela falava assim da gente se apropriar, assumir o protagonismo da história da nossa vida, né? Então, não sei se era exatamente isso que ela estava querendo dizer, mas o que eu consegui entender da explicação dela era de que a gente deve, assim como a história, né, é uma fabricação, a história é um recorte, né, de fatos e de narrativas, né, a história da nossa vida também. Então é bacana a gente aprender, né, com o tempo, obviamente, que a gente consegue fazer isso, aprender a assumir o protagonismo da nossa própria história, né? Então a gente aprender a contar a nossa história, a gente se entender, entender a nossa história e tentar a gente ser o narrador dessa história, né, a narradora, né? A gente assumir esse papel de ser a gente o responsável por contar quem que a gente é, né? Não deixar para que os outros façam isso por nós. Então, acho bacana fazer isso e dar o exemplo da gente se expor e contar coisas, né, que tragam um pouco do nosso lado pessoal, mas que se relacionem aqui com a nossa discussão mais técnica. Espero que eu, dando esse exemplo, eu estimule vocês também a se sentirem mais à vontade a fazer o mesmo. Então, por isso, essa ideia do exemplo eu acho que é importante. Tá? Primeira coisa, pessoal. Bom, eu sou de Porto Alegre, né, já falei para vocês, Maurício, meu nome. Sou gaúcho de Porto Alegre, todo mundo diz que gaúcho de Porto Alegre é meio gaúcho, né? Que o gaúcho de verdade é mais do interior. O pessoal de Porto Alegre é mais da cidade, então não tem tanto aquelas questões mais tradicionalistas. Eu acho que toda aula que eu tiver com você, eu vou estar tomando chimarrão, simplesmente porque com a pandemia eu perdi o cafezinho que geralmente se tem, né, na sala de aula. Na UNB não tinha, mas na outra universidade onde eu dou aula tinha. Então, meu hábito para, né, dar uma ligada, ficar mais esperto, mais animado aqui para dar aula para vocês, eu tomava café. E aí, com a falta do café, eu substituí pelo chimarrão, que, caso vocês não saibam, tem mais cafeína do que o próprio café. Então, é uma coisa... quando eu dou aula à noite, eu tomo café, eu tenho dificuldade para dormir. Eu tomo chimarrão, né, e tenho dificuldade para dormir depois, porque o negócio acorda mesmo.
Só que eu fui aprender a fazer chimarrão aqui em Brasília, porque não tinha quem fizesse para mim, e só efetivamente comecei a fazer agora na pandemia, porque antes, se não for para dar aula, eu não faço chimarrão. Não sou um tradicionalista gaúcho. Também fui aprender a fazer churrasco aqui em Brasília, pelo mesmo motivo, porque não tinha quem fizesse. Gosto de muitas coisas lá do Rio Grande do Sul, sou crítico para talvez até mais coisas que a gente tenha na nossa história, nossa tradição, e principalmente dos nossos atos mais recentes. Mas, fora isso, pessoal, né? Então, acho que minha cara aqui já mostra, né? Branco pra caramba, gaúcho, do sul, da capital. Meus pais se separaram quando eu tinha de 2 para 3 anos de idade. Não foi uma... No começo estavam melhores, mas depois, com o tempo, foi decaindo a relação entre eles, chegando num ponto onde eles nem se falavam, meu pai e minha mãe, e muito da minha infância eu tive que intermediar essa relação entre eles, né? Eu me lembro de situações onde meu pai ligava para falar com minha mãe, nenhum dos dois queria se falar, então ficava eu no telefone, meu pai falava um negócio e dizia, mãe, meu pai disse tal coisa. Aí minha mãe respondia e dizia, pai, minha mãe disse tal coisa. Então, a relação conflituosa deles me fez, desde muito cedo, ter que aprender a intermediar, né, a relação entre dois opostos, que eu acho que já está ficando meio óbvio aqui alguma relação com a nossa disciplina. Acho que me ajudou também a desenvolver um pouco de maturidade mais precoce e de consciência e tentativa de resolução de conflitos. Acho que tem bastante a ver com a minha trajetória, né, essa história inicial. Depois, estudei sempre em colégio particular, lá de Porto Alegre, né? Filho de classe média alta, então, né? Sempre tive tudo que eu precisei, nunca me faltou nada. Né? Um playboyzinho, digamos, de cidade grande, né? Estudando em escola boa, né? Comecei numa não tão tradicional, não tão boa, fui para uma das melhores lá de Porto Alegre, o Colégio Farroupilha. Tive diversos problemas para me adaptar e para me enturmar lá, porque não era muito minha praia. Mas desse contexto aí que eu venho, me formei e formei no colégio, né? Terminei o colégio, fui fazer vestibular, passei primeiro para administração de empresas na Federal do Rio Grande do Sul, mas logo em seguida resolvi para o direito, né? Por algumas situações, diziam que eu era bom de argumentos. Eu vi aqueles filmes norte-americanos onde os advogados recém-formados, né, assumiam causas para ajudar uma pessoa, né, injustiçada, e aí tinham um grande desempenho, salvavam a pessoa inocente e ficavam famosos e ganhavam muito dinheiro depois. Então, eu resolvi ir para o direito. E vejam que nessa história, apesar de já ter uma noção, né, de querer fazer justiça, de ajudar os mais necessitados, tinha também a vontade de ganhar dinheiro. E eu me lembro que no curso de Direito, logo que eu entrei, deve ter sido no primeiro semestre, né? Na época isso era 1999, tá, pessoal? Então acho que a maioria de vocês ainda não tinha nem nascido. Na época a gente tinha que comprar, uma das primeiras coisas a fazer ao entrar num curso de Direito era comprar um dicionário, né? Para poder se inteirar da linguagem jurídica. E eu tenho Aurélio de bolso, acho que era Aurélio, ou Luft, não me lembro qual era, acho que era Aurélio. Está lá na casa da minha mãe, lá em Porto Alegre, até hoje esse dicionário. Eu escrevi na capa do dicionário, que eu achava que ia entrar para a história da minha formação acadêmica, aquele dicionário, que eu ainda ia ser um dos melhores advogados do mundo e que ia ganhar muito dinheiro com isso. Então eu tinha inicialmente uma ideia mais materialista, eu queria ganhar muito dinheiro, ser muito rico, né? E tinha muita clareza disso, assim, né? Acho que muito por causa desse colégio, né, que era mais de elite lá em Porto Alegre, via meus colegas, né, de famílias muito ricas, via coisas que eles tinham que eu não tinha, eu passei a querer ter muita coisa, né? Quando eu fui nesse colégio, eu me lembro que eu usava um bonezinho de camelô, assim, tênis, era na época M2000, era meio de plástico o tênis, e o pessoal lá já tinha boné de basquete da NBA, que tinha que ter o original, que tinha 8 listras, bordado, não sei o que lá, o tênis tinha que ser o Reebok, não sei o que lá, eu não tinha nada disso, e gozavam do meu tênis, gozavam do meu boné, logo que eu entrei no colégio, e isso me marcou muito. Minha mãe disse que foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, essa adaptação a esse novo colégio. E acho que isso que me levou muito para esse lado de querer ganhar dinheiro, né, e querer ter essa visão mais materialista.
Só que eu também me lembro, no meio do curso de Direito, o fato que me marcou foi assistir um filme, né, o filme do, como é que é o nome? Do Steven Spielberg, A Lista de Schindler, né, que eu recomendo muito, filme longo, em preto e branco, mas maravilhoso, ganhador de Oscar e tudo, que é a história de um alemão, se eu não me engano, que durante a Segunda Guerra, no meio do nazismo, ele descobre um jeito de ganhar muito dinheiro, montando equipamentos lá para o exército alemão, que era utensílios de cozinha, se eu não me engano, depois armas, e ele descobre nos judeus mão de obra barata, né, e começa a contratar judeus, e no meio da história lá da Segunda Guerra, como ele colocava o nome dos judeus como seus empregados, esses judeus que trabalhavam para ele não eram mortos, né, então ele acaba começando a salvar judeus e cria-se meio que um esquema assim, de salvar judeus, os judeus começam a se indicar amigos e parentes para trabalharem para ele, porque sabem que essa é uma forma de evitarem serem levados para campos de concentração. Eu não vou contar a história toda do filme, mas no final do filme, né, é uma história baseada em fatos reais. Depois que o filme acaba, aí mostra uma cena já, o Schindler, esse depois de morto, o seu túmulo, e aí vem todos os ainda vivos, né, que foram salvos por ele nesse processo, e muitos dos descendentes das pessoas, né, dos filhos e netos das pessoas que ele acabou salvando nesse processo, né? E o Schindler, no filme, passa por um processo que ele começa a vender, ele vai abrindo mão da sua margem de lucro para contratar mais judeus e assim salvar mais pessoas, porque ele vai, digamos assim, se comovendo com essa situação ao longo da história. E no final do filme vai uma fila enorme de gente, cada um, acho que é uma tradição judia, eles vão colocando pedras em cima do túmulo do Schindler, cada pessoa tem uma pedra, no final tem uma montanha de pedras lá, cheia de pedra, de tanta gente que ele salvou, e muitas mais ainda descendem, né, desses originalmente salvos aí da guerra. E esse filme me fez pensar, né, cara, esse porra, né, vou ficar querendo só ser rico, né? Eu me lembro também que eu fiz uma viagem para Paraty, no Rio de Janeiro, no ano 2000, e num passeio de barco que eu fiz por lá, me mostraram uma ilha e disseram que aquela ilha era de propriedade do Amir Klink, que é um navegador brasileiro que deu a volta ao mundo em um barquinho e tal. E aí eu disse, porra, o cara tem uma ilha, né, coisa massa, eu queria ter uma ilha, né, ainda com aquela mentalidade materialista. Eu pensei, pô, mas espera aí, se eu vou ter uma ilha, essa ilha do Amir Klink é muito pequenininha, né, eu sou ambicioso, eu posso mais do que o Amir Klink, então eu vou querer ter uma ilha grande. Mas espera aí, se eu vou ter uma ilha grande, por que eu vou ter só uma, né? Eu posso ter 2 ilhas, posso ter 3, posso ter 4, posso ter um arquipélago. Aí eu comecei a pensar, mas espera aí, se eu tiver um arquipélago, alguém vai ter um arquipélago maior que o meu, né? Alguém vai mandar quase que num continente. Eu posso querer ganhar dessa pessoa e comprar o planeta Terra inteiro, e se eu fizer isso, vai ter alguém que vai comprar os outros planetas. Moral da história, eu me dei conta que essa ambição materialista de ter coisas é meio que um saco sem fundo, né? Porque é uma competição, de certa forma, né? Não é que a gente procure ter coisas que a gente realmente quer, mas meio que para se comparar com os outros, para ver quem é que tem mais. E nisso sempre alguém pode ter mais, não tem limite para ter mais, né? Então é meio que um objetivo meio que furado. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E com a lista de Schindler eu vi que teriam objetivos mais nobres na vida, né? A gente poderia querer ajudar os outros, né? Salvar pessoas ou deixar contribuições aí para o mundo, né? Que servissem de referência depois. Na verdade, o que eu fiquei querendo, eu fiquei com vontade, achei do caralho, era que o cara botou o nome dele na história, né? Eu falei, pô, vai ter livro de história que vai estar. Imagina o neto, o bisneto do cara lendo o nome do vô, do bisavô no livro de história, né? Então, meu objetivo passou a ser, sei lá, entrar para a história. Eu queria fazer parte da história. Aí eu me dei conta que o Hitler estava na história, né? Eu disse, não, mas peraí, não é só entrar para a história, tem que entrar para a história que nem o Schindler, fazendo uma coisa legal. Aí eu acho que meio que fui mudando, assim, os meus valores, minhas metas, né? Mas já estava no curso de Direito, fiz uma viagem ainda no meio do curso de Direito, né? Tranquei a faculdade, fui passar um ano fora, na Inglaterra, morando em Londres. Foi uma experiência que mudou minha vida também. Recomendo para todo mundo, porque, né, imagina eu vindo desse contexto, né, de Porto Alegre, classe média alta, tendo esse colégio particular, tendo tudo que eu precisava. Fui para Londres, onde aí já, né, em libras, minha família já não conseguia mais me ajudar, né, se eu tivesse algum problema maior.
tinha que trabalhar, não tinha papai e mamãe do lado para me ajudar, e isso me fez crescer muito enquanto pessoa, né? Ralar, acho que ter que acordar às 4 da manhã para trabalhar às 5, né? Passar fome, fome mesmo, de verdade, assim, passar fome, porque não tem que comer, não tinha grana para comprar, comprava só as coisas mais baratas do supermercado, mas o tempo todo passando muita fome, trabalhando muito, né, assim, me machucando no trabalho, desmaiando no trabalho, né, tive tudo isso nesse período, isso me ajudou. Aproveitei muito também depois, quando eu fui conseguindo me organizar, né, conheci muita gente legal, tive experiências muito bacanas. No final do ano consegui ainda dar uma viajada pela Europa e tal, mas foi a maior ralação da minha vida e também acho que a experiência mais rica que eu já tive na minha vida de aprendizado, né, pessoal. Voltei já com as ideias bem diferentes, né, para terminar o curso de Direito. Isso é um perigo também de fazer isso no meio de uma graduação, né, pessoal? Voltei querendo fazer jornalismo, porque eu achava que ia mudar o mundo sendo jornalista, depois queria fazer filosofia. Na minha cabeça voltou muito diferente e foi muito difícil terminar o curso de Direito. Eu dei a sorte que eu encontrei um professor meio doidão no final do curso de Direito, né? Ricardo Aroni. Ele acabou sendo meu orientador no meu TCC, né? Na monografia, né? No final de curso. E o cara era um professor muito diferenciado, assim, né? Para vocês terem ideia, tem aqui um livro dele, deixa eu ver se consigo, Direito Civil, Constitucional e Teoria do Caos, né? Só para vocês terem uma noção da mistura de temas que o cara fazia. Na minha época, ele ainda não estava falando de teoria do caos, mas já tinha umas ideias bem diferentes. E ele me estimulou muito, né, me incentivou muito nesse final de curso, principalmente nesse processo de TCC. Eu passei a fazer parte de grupo de pesquisa com ele, então participar de outros debates, consegui satisfazer essas minhas outras necessidades, me mantendo no curso de Direito. Fiz o meu TCC com ele, e o tema do meu TCC é uma relação, como eu falei para vocês, né, sobre a coleção ali da história da vida privada, eu falei um pouco na aula passada, foi uma discussão sobre a relação das duas áreas do direito, né, direito público e direito privado, mas eu fui mais além e eu fui discutir, né, a diferença entre a esfera pública e a esfera privada de uma maneira mais ampla. Peguei até coisas assim de artes, né? Eu fui ver como é que eram as pinturas, as esculturas, a arquitetura em diferentes épocas, né? Se eram mais públicas, mais privadas. Tem um livro muito bacana, não me lembro o nome agora, que analisa a organização, né, da arquitetônica das casas ao longo da história com relação a essa questão pública e privada, né? De ter jardim dentro de casa para ter um espaço mais privado, ter um espaço, né, de natureza mais privado. A disposição dos cômodos na casa tem a ver também com a abertura da casa para o mundo público ou o quarto mais fechado, mais privado. Então, muito interessante eu achei essa discussão, trago até hoje, né, comigo essa questão. Eu, obviamente, tinha um enfoque mais na área do direito, né, da publicização do direito privado, um processo dentro do direito onde questões que eram do direito privado passam a ser do direito público, né, basicamente, sei lá, Estatuto da Criança e do Adolescente, que antes era parte do Código Civil, né, passa a ter um código próprio, Estatuto do Torcedor, né, era uma coisa que antes cada clube que cuidasse do seu torcedor passa a ser uma questão mais pública, né? Então, já no meu trabalho de conclusão de curso, né, eu trago um pouco dessa característica de tentar conciliar dois lados, o público e o privado, né, tentando analisar a diferença entre eles. Né? Já comecei a trabalhar esse processo, eu vou usar para vocês um pêndulo que eu tenho aqui atrás, para explicar alguns processos que a gente trabalha ao longo da disciplina, e eu comecei a usar essa metáfora do pêndulo nesse meu TCC. Me formei em Direito, fui trabalhar com um escritório de advocacia. Na verdade, eu estava na dúvida, quando eu me formei, se eu ia viajar de novo, porque eu tinha gostado muito de viajar, se eu fazia um mestrado em alguma coisa, porque eu tinha gostado de fazer meu TCC, ou se eu ia trabalhar num escritório de advocacia. Não tinha ninguém da minha família da área do direito, não tinha nenhum contato muito próximo, assim, que pudesse me ajudar com isso. O que eu tentei, não tive grandes respostas. Eu procuro sim, depois me manda um e-mail, Carlos Marques, só para eu me lembrar, tá? E eu tenho ali na bibliografia do meu TCC, eu só tenho que procurar lá, porque eu de cabeça não lembro o nome, mas me manda que eu procuro lá e te respondo. E aí fui, então, né, entre essas três opções, né, ir morar fora, fazer um mestrado ou ir trabalhar num curso, num escritório de advocacia, eu fui
mais pé no chão, disse, não, vamos fazer o que todo mundo faz depois de se formar e vou trabalhar aqui, né, no que eu estudei. Só que como eu não conhecia ninguém da área, foram os contatos aqueles, né, não sei quem que conhece não sei quem, que não sei o que lá, e conseguiram, no único lugar que consegui era no escritório de direito tributário. O pessoal do escritório, um escritório pequeno lá em Porto Alegre, relativamente novo, e o pessoal, incrivelmente, de todos, apesar de eu ser recém-formado, se eu não me engano, acho que todo mundo no escritório era mais novo do que eu, incrivelmente, né? Os donos do escritório eram mais novos do que eu, e todo mundo que trabalhava no escritório, eu acho que não tinha ninguém mais velho do que eu. Era o pessoal bem novo, só que uma cabeça muito diferente da minha, assim. O pessoal já olhava qualquer situação, assim, se tivesse duas pessoas conversando, eles estavam fazendo cálculo, assim, do que conseguia se tirar dinheiro daquilo ali, se desse um processo, quanto se conseguia de indenização. Cara, era uma mentalidade, assim, muito materialista, muito financeira, né, muito de transformar experiências e pessoas em números. Mas beleza, foi o que eu tinha, né, o que eu estava fazendo, não tinha passado ainda na OAB, mas aí fiz o meu exame da OAB trabalhando nesse escritório, passei, e aí o meu chefe lá, o dono do escritório, disse, Maurício, agora que tu é advogado, toma aí tua primeira causa. E era um processo de uma indústria lá, uma empresa enorme, uma fábrica de parafuso, se eu não me engano, lá do Rio Grande do Sul, que estava num processo contra uma mulher, porque era o seguinte, essa fábrica de parafusos, ela usava um terreno, né, que era de um cara que alugava esse terreno para essa fábrica, alugou durante anos. E esse cara morreu. E aí a viúva, a esposa dele, é que ficou responsável, cuidando do terreno. Acho que não sei se tinha filhos ou não. Acredito que não, porque não tinha ninguém para assessorar a mulher. E a fábrica essa de parafusos já estava há alguns anos sem pagar o aluguel, estava atrasado no aluguel, e fez uma proposta para a viúva de quitar todo esse atraso dos aluguéis e comprar o terreno da viúva, tudo de uma vez só. Eu não me lembro, confesso que eu não me lembro dos detalhes dessa situação, mas eles conseguiram, essa fábrica conseguiu fazer a viúva assinar não sei o que, não me lembro o que a mulher meio que abriu mão de quase tudo. Assim. A mulher não ia receber os aluguéis atrasados, ia vender o terreno para uma mixaria. Né? E ela já tinha feito bobagem, então era um processo meio que ganho. Não tinha muito como errar, por isso que estavam dando para mim, porque era muito fácil o processo. Né? Só que eu era advogado da indústria de parafuso. Né? E aí eu me lembro que eu abri o Word no meu computador do escritório, escrevi o cabeçalho lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, apesar de não ser excelência, não ter doutorado geralmente, né, os juízes, mas é assim que a gente tem que chamar no direito. E ficou nisso, né? Eu tinha que escrever o resto, escrevi lá, né? A descrição das partes e tal. Quando eu tive que começar a escrever, explicar a situação, cara, eu travei. Eu me lembro que eu olhava para a tela branca do Word, assim, e eu visualizava o rosto da viúva, né? Eu nunca tinha visto ela, não conhecia, mas eu imaginei uma figura. E eu ficava vendo a viúva e dizia, cara, não consigo fazer. Passei 3 dias, véio, olhando para essa tela em branco do computador, até que eu me dei conta que não era para mim. Cheguei para o meu chefe, lá, o dono do escritório, e disse, cara, me põe para fazer serviço de estagiário, para tirar cópia no fórum dos processos, porque esse negócio de advogar não é para mim. E aí depois passou um tempo, eu pedi para sair do escritório, me dei conta que aquilo não era para mim, e disse, bom, vamos tentar outra coisa, vamos tentar fazer mestrado. Aí tentei fazer entrar no mestrado de filosofia, tanto da Federal lá do Rio Grande do Sul, quanto da PUC. Porque eu estava gostando muito de filosofia na época. E me inscrevi nos 2 mestrados, estava com o processo seletivo aberto, fiz lá umas provas e tinha que apresentar um projeto, né, um anteprojeto. Só que eu na verdade, eu não, acho que era na PUC ou na URGS, não me lembro, que não chamava nem de anteprojeto, chamava de carta de intenção. Né? Só que eu li aquilo, carta de intenção, eu entendi pelo título, né? Isso é uma carta onde eu expresso as minhas intenções. Aí eu fui lá e abri, como se eu estivesse falando aqui com vocês, falando com um amigo, eu disse, olha, eu sou o Maurício, eu sou assim, assim, assado, minha história é essa, eu queria fazer isso, aquilo, outro da minha vida, mas assim, totalmente informal. Né? Escrevi uma carta com as minhas intenções. Não sabia que devia ter uma estrutura, né, com um formato mais acadêmico, né, metodologias e não sei o que lá. E, obviamente, não tive a menor chance, nenhum dos processos não foi aprovado em nenhum. Daí só me sobrou a outra alternativa, então, né, de viajar. Já que não consegui escritório, nem mestrado, eu fui viajar de novo.
E aí eu resolvi ir para a Austrália, né? Na época tinha alguns amigos meus que gostavam, já tinham ido, alguns colegas tinham ido para a Austrália, porque tinha muito no Rio Grande do Sul, estava uma moda de surfistas na época. Não era minha, nunca levei jeito para coisa. Mas o pessoal gostava muito de lá. Eu me interessei pela Austrália, né? Mesmo depois de já ter ido para a Inglaterra e ter me apaixonado pela Inglaterra, porque eu sabia que na Austrália existia um programa de imigração. Na época era Canadá ou Austrália que tinha isso, né? Então tinha todo um processo que eu ficava algum tempo na Austrália estudando e preenchendo alguns requisitos, e aí eu podia conseguir cidadania. Deixa eu só acender. E aí eu ia conseguir, depois de um tempo, né, se eu atingisse todos os requisitos, as metas, eu conseguia a cidadania australiana. Com a cidadania australiana, eu teria direito a receber uma bolsa para estudar lá, e aí eu poderia fazer meu mestrado lá na Austrália. E eu já tinha mudado, né, da filosofia, eu estava gostando da história, né? Eu tinha lido esse livro na época aqui do Geoffrey Blainey, Uma Breve História do Mundo, e eu descobri que esse cara, esse Geoffrey Blainey, era professor de história na Universidade de Melbourne, na Austrália, né, que tinha um programa de mestrado lá, que era uma coisa maravilhosa. Até hoje, meu sonho era ter feito aquilo. Tinha uma disciplina, que o título da disciplina era Guerra e Amor. Né? Então, eu disse, pô, imagina estudar ao longo da história a relação entre guerra e amor. Até tem um livrinho aqui que eu tenho, Drogas, Guerra e Amor, o livrinho que eu tenho aqui. Agora, eu fiquei louco para fazer essa disciplina, estudar com esse cara. O livro dele é genial, maravilhoso. Fui para a Austrália para começar esse processo, e lá na Austrália escrevi um e-mail para esse cara. Achei o e-mail dele na internet. Escrevi um e-mail para ele também, abrindo meu coração, dizendo: olha, Geoffrey Blaine, eu sou Maurício, estou vindo do Brasil, eu quero migrar para a Austrália, eu quero ganhar a cidadania australiana. Para isso, né, eu vou fazer tais e tais etapas. E eu queria que tu me ajudasse, me desse umas dicas aí de como fazer isso. Ele nunca me respondeu, e depois de um tempo eu fui pesquisar e descobri que o Geoffrey Blainey esse acabou sendo expulso, né, demitido da Universidade de Melbourne. E só para vocês terem ideia, o nome do departamento lá da universidade, ou de uma sala do auditório, não me lembro exatamente o que era, mas tinha o nome dele, porque ele era o professor mais famoso, mais bambambam da universidade, pelo menos esse do departamento de história. Tá? E o cara foi demitido do departamento lá que tinha o nome dele, porque ele tinha feito um discurso xenófobo, dizendo, criticando todo esse programa de imigração para a Austrália, e eu mandei e-mail para o cara pedindo ajuda para migrar para a Austrália. Então, acho que dá para entender porque o cara nunca me respondeu, ele deve ter achado que era piada. Mas quando eu mandei para ele e-mail, eu não sabia que ele era assim. Aí voltei, né? Quando eu estava voltando, decidi voltar da Austrália, que eu trabalhava em obra lá, estava cansado, fisicamente era muito desgastante o trabalho lá, e não tinha intelectualmente muito estímulo. Eu disse, não, vou voltar para o Brasil, porque lá estava vendo que o negócio ia ser demorado, ia atrasar, algumas coisas lá não deram certo, eu disse, vou ter que refazer meus planos. Aí decidi voltar para o Brasil para ir direto para o mestrado. Aí eu pesquisei, achei ainda em história, né, processos seletivos que estavam para abrir na UNB, aqui em Brasília, e na Federal do Rio Grande do Sul. Meu pai já morava aqui em Brasília na época. E então eu decidi, né, primeiro pela ordem, né, do cronograma lá, o primeiro processo seletivo era aqui, aí se eu não passasse aqui em Brasília, eu ia lá para fazer o do Rio Grande do Sul. Quando eu venho para Brasília, né, meu pai me contou que ele conhecia um professor da UNB, que era amigo dele da época de faculdade e tal. Aí me botou em contato com esse cara porque a mulher dele era professora de história, né? Então podia me dar umas dicas aí para eu tentar entrar no mestrado de história. Só que esse amigo do meu pai, professor também, ele conversou comigo, gostou de mim e disse: não, Maurício, se tu quer mesmo mudar o mundo, fazer essas coisas todas, não vai para a história, né? Porque a história é mais descritiva, tu não vai conseguir grandes mudanças através da história. Vem para a ciência política, ele era da ciência política. Vem para a ciência política, que aqui, né, tu vai conseguir fazer mais coisas, tu tem perfil para isso. Então, o cara me convenceu, né? E por isso eu fui para o CEPAC, né? Os dois, na verdade, esse professor e a esposa dele davam aula no CEPAC, né? Hoje eles não estão mais na UNB. E aí fui para o CEPAC e fui fazer meu mestrado lá no CEPAC. Tá? Meu mestrado no CEPAC foi sobre, lembrando, né, eu vim do direito, o CEPAC é o Centro de Estudos Comparados sobre as Américas, né, e é um programa do Departamento de Ciência Política da UNB, de Ciências Sociais da UNB, desculpa. Né? Então, basicamente, ciência política, antropologia e sociologia. Né? Eu tive aula dessas três áreas no mestrado e no doutorado.
Meu mestrado lá eu fiz sobre, acabei estudando políticas de educação. Primeiro eu queria fazer uma comparação com a Coreia do Sul, porque eu sabia que tinha tido uma revolução econômica, né? A Coreia tinha ficado muito rica, a Coreia do Sul, através de uma mudança na sua estrutura educacional, né? De anos lá, mas que tinha dado muito certo. Eu falei, pô, por que a gente não faz a mesma coisa que a Coreia do Sul aqui no Brasil, né? Daí eu o tempo fui vendo que, né, eles tiveram guerra com o Japão, e tem a questão cultural, os caras são muito disciplinados, os caras saíam do colégio e iam ter aula de xadrez, de matemática, depois os caras... No Brasil isso não vai rolar, velho, né? Um brasileiro não vai sair de uma aula de manhã. Se ele for na aula de manhã, duvido que vá para uma aula de xadrez, de matemática de tarde. Não é o nosso jeito, nós somos muito diferentes. Já comecei a desistir disso, e também a comparação para o mestrado ainda era muito cedo, eu não tinha capacidade para fazer isso ainda, tinha que aprender mais coisas. Eu acabei trabalhando a questão, a relação entre processos de educação e o desenvolvimento só no Brasil, né? E foquei na questão de educação profissional, qualificação profissional. Eu fiz algumas matérias no departamento de educação lá da UNB, e me chamou muito a atenção nesse processo que, quando a gente estuda artigos sobre processos educacionais, né, artigos acadêmicos, né, então, científicos, tem duas turmas, tem duas correntes que analisam processos educacionais na área de educação. Tem uma turma que é mais voltada para uma educação profissionalizante, né, voltada para o mercado de trabalho, mais técnica, que vai defender aí cursos técnicos, vai dizer, não vai fazer graduação, vai fazer curso técnico, vai aprender a trabalhar, vai aprender a apertar um parafuso, fazer alguma coisa que vai te dar um emprego, que tu vai ganhar dinheiro e vai contribuir para a economia, né, da nossa sociedade. Isso que importa. Né? O resto é muito blá, 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 muita filosofia, muita teoria vaga. O importante é ganhar dinheiro, né, e contribuir para a nossa economia. Esse é um viés mais técnico, mais profissionalizante dos estudos sobre educação. E tem uma outra corrente que já vai para o lado oposto, né, que chama-se de educação emancipadora, né, que vai dizer que não, que tem que ter uma educação mais ampla, mais crítica, para formar cidadãos e cidadãs que tenham capacidade de pensar, de questionar a sociedade onde se vivem, os governos, né, que eles representam. Então, a gente precisa estudar, não é como apertar um parafuso, mas a gente tem que aprender sobre história, a gente tem que aprender sobre sociologia, sobre as mais humanas, né, não tanto as exatas, para desenvolver um senso crítico e poder questionar melhor a sociedade onde a gente vive. E era muito engraçado, porque quando eu lia os textos da galera lá da educação profissional, né, voltada para o mercado de trabalho, não falavam, diziam que da importância da educação voltada para o mercado de trabalho, porque dava emprego, ajudava a economia, mas ignoravam, diziam, olha, o resto é filosofia, vã filosofia, né, que não serve para nada, é blá, 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 onda que não enche a barriga de ninguém. E quando a gente lia os textos do pessoal da educação emancipadora, e eles iam falar sobre educação voltada para o mercado de trabalho, o pessoal dizia, não, isso aí é voltado a atender os interesses do capital. Daí não falava mais sobre isso, ignorava. Né? Como se não fosse importante também para um cidadão que queira se emancipar ter um emprego, ter dinheiro. Né? E do outro lado, como se não fosse importante para quem vai trabalhar saber questionar, né, o seu trabalho, a sua sociedade, né, a sua vida como um todo. Isso me chamou a atenção. Né? Tanto o meu título do meu projeto de mestrado, na época, o meu subtítulo, na verdade, né? Não me lembro qual era o título, mas o subtítulo era uma conciliação entre Adam Smith e Karl Marx, né? Só para vocês terem uma ideia da ambição que eu tinha. Eu me lembro que o meu orientador deu risada quando eu apresentei, e ele falou, Maurício, eu te entendo, cara. Eu entendo a tua ambição, o que tu está querendo fazer, mas menos, cara. Baixa a bola, porque a academia não é assim, tu não vai mudar o mundo no teu mestrado, né? Então, vai devagar, menos, apesar de que, né, quando a gente estuda mais cientificamente, mais academicamente, tecnicamente, tanto o Smith quanto o Marx, a gente percebe que não existe uma diferença tão grande, né, entre eles. O Marx tá dialogando com o Smith, é uma continuidade, e mais é o senso comum que acha que são opostos, que seriam inimigos, né? Mas são temas que dialogam bastante entre si. Mas só de novo, para vocês terem ideia, de novo no mestrado, né, eu tentando conciliar o Adam Smith e o Karl Marx, tentando conciliar a educação do mercado de trabalho com a educação emancipadora, sempre nessa coisa, né? Acho que ainda no meu inconsciente lá, eu tentando conciliar a separação do meu pai com a minha mãe. Terminei o mestrado, fui para o doutorado, mudei
de orientador do mestrado e do doutorado, e meu orientador ia para a Alemanha, teve um monte de confusão lá, tive que trocar de orientador no meio do doutorado, né, e mudar de tema de novo. Né? Mudei de tema do mestrado para o doutorado, e dentro do doutorado, depois de 2 anos, né, o doutorado são 4 anos, tinha passado 2 anos, meu orientador nem mais poder me orientar, eu tive que trocar de orientador, faltando só 2 anos para terminar o doutorado. E estavam mudando muito já os professores lá no CEPAC, o único disponível que tinha, e que tinha a ver com um pouco com os temas que eu trabalhava, não trabalhava com o tema específico que eu estava trabalhando, então eu ia ter que mudar de tema de novo. E saí dessa qualificação profissional que eu estava tentando manter e fui trabalhar política industrial de petróleo e gás, pessoal, né, porque era um tema que esse novo orientador trabalhava. E, de novo, fiquei tentando conciliar algumas coisas. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco, compartilhar minha tela aqui, onde é que está aqui minha apresentação. Vocês vão ver que é o mesmo modelo, né, o estilo de slide que eu uso para as nossas aulas. Eu usei para apresentar lá meu doutorado. Então, eu fui fazer uma comparação entre as políticas industriais do Brasil, do México e na Noruega para o setor de petróleo e gás, tá, pessoal? O que eu fiz no meu doutorado? Bom, o meu desenho de pesquisa, né, minha pergunta era tentar entender o que servia de base para definir o tipo de política industrial que cada país utilizava. Tá? Quais países que eu estava analisando? Brasil, obviamente, né, como estudando no Brasil. O CEPAC, que era o Centro de Estudos sobre as Américas, exigia que eu fizesse uma comparação com algum outro país das Américas. Aí eu escolhi o México, porque era o outro grande produtor de petróleo aqui nas Américas. E ainda fui ambicioso e incluí um terceiro país para comparar, que era a Noruega, porque a Noruega era a grande referência de política industrial de petróleo e gás. Para vocês terem uma ideia, nos anos 60, até os anos 60, 1960, a Noruega era um país relativamente pobre na Europa, né, para os padrões europeus. E a partir final dos anos 60, começo dos 70, eles descobrem petróleo e se organizam muito bem na exploração desse petróleo e conseguem se desenvolver, né, como a gente vê hoje, que é um dos países mais ricos do mundo, a Noruega, quase que totalmente devido ao setor de petróleo e gás. O grande propulsor do desenvolvimento norueguês foi o setor de petróleo e gás, sem dúvida alguma, não tem discussão sobre isso. E além de se desenvolver economicamente, se tornar uma potência econômica, eles também se desenvolveram socialmente. São um dos países mais igualitários, né, do mundo, tem um dos maiores ou maior IDH, né, depende ano a ano, ele vai variando, mas está sempre ali nos primeiros do ranking. E só para vocês terem uma ideia, além deles ganharem muito dinheiro, se desenvolverem economicamente, eles construíram empresas que fornecem equipamentos e serviços para esse setor de petróleo e gás, que são agora, né, fornecem serviços e equipamentos para o mundo todo, que são das melhores empresas do mundo, geraram emprego para um monte de gente, emprego com salário bom, né, qualificaram profissionalmente pessoas, né, tiveram que estudar, engenheiros, não sei o quê, para poder ocupar cargos nessas empresas. Então, o país desenvolveu tudo que vocês podem imaginar. E, além disso, eles montaram um fundo com os recursos, com os royalties do petróleo, né, que eles passaram a explorar, que a gente estava fazendo aqui no Brasil também, até 2014, 2015, ali tinha esse projeto, uma discussão, né, que os royalties iam 50% aqui no Brasil para a educação e 50% para a saúde. E agora pensem, né, pessoal? Até hoje está uma briga se vai dividir entre os estados, produtores ou não, isso é uma confusão. Mas imaginem o que a gente não podia... Vocês acham que a área da saúde era uma área importante da gente ter começado a investir lá em 2014? Pessoal, imagina agora, nessa pandemia, se a gente tivesse botado 50% dos nossos recursos aí do nosso maior... do maior potencial que se tinha de recursos aí para o Brasil, que era a exploração do pré-sal. Imagina se a gente tivesse investido na saúde, né? E outra metade na educação, né? Porque a educação parece que também está fazendo falta ultimamente. Então, imagine o que a gente não podia ter feito se a gente tivesse sabido explorar tão bem quanto a Noruega. E para vocês terem uma ideia de um número que eu acho que representa bem essa capacidade norueguesa de explorar esses recursos, além de todos esses desenvolvimentos que eu falei para vocês, esse fundo que eles montaram na época, lá em 2015, estava dividindo, são poucos, né? A Noruega é um país muito pequeno, tinha aproximadamente 5 milhões de pessoas, e se a gente dividisse o recurso desse fundo norueguês pelos cidadãos noruegueses, dava $200 mil para cada norueguês, para cada criança, para cada velho, para cada desempregado, para todos os noruegueses, para 5 milhões.
dava 200 mil. Imagina se o governo brasileiro tivesse feito uma poupança para a gente, né, e para cada um de nós, para cada um de vocês, aí, estudantes ainda, né, para meu filho aqui de 1 ano e meio, teria uma poupança, já que o governo teria feito para ele de 200 mil dólares, que hoje seria R$ 1 milhão. Né? Ou se a gente pegar uma família aí, sei lá, de um pai, uma mãe, 3 filhos, 5 pessoas, né, para a gente dar uma ideia, teria uma poupança de R$ 1 milhão, né, 5 milhões de reais para uma família. É muita coisa, além de todo outro desenvolvimento. Tá? Por isso, então, que a Noruega também foi estudada. A minha pergunta era entender, né, no Brasil, no México, na Noruega, como é que cada país montava a sua política industrial. Porque eu sabia que o Brasil fazia de um jeito, o México fazia do jeito oposto, né, e a Noruega eu queria entender melhor como é que fazia. Eu queria saber o que serve, né, de base para essa tomada de decisão, para dizer que a política industrial vai para um lado ou vai para o outro. A minha hipótese era de que o que define essa política industrial de cada país é a estratégia de desenvolvimento de cada governo. O que é estratégia de desenvolvimento? Se a gente fosse traduzir para termos mais senso comum, aqui mais vulgares, menos técnicos, né, a gente poderia chamar de ideologia de cada governo. Né? Então, eu diria assim, que o que define a política industrial de cada país vai ser a ideologia do governo que está no poder desse país. Então a gente sabe que tem gente, vamos chamar assim de esquerda e direita, tá? E vamos chamar que o esquerda aqui está em vermelho e o azul está e a direita está em azul. Não é bem isso, não é bem esquerda e direita que eu estou discutindo aqui, é mais intervencionismo estatal na economia ou um mercado mais aberto, mais liberal, né? Liberdade econômica, liberalismo econômico. Então, eu acreditava que essa ideologia com relação à intervenção estatal na economia ou não, né, ou um mercado mais livre, seria o que definiria a política industrial de cada país. E como é que eu ia verificar se isso estava acontecendo mesmo? Analisando os instrumentos de política industrial adotados por cada país. Então, um país que tivesse um governo com uma ideologia, né, com uma estratégia de desenvolvimento mais estatal, mais de esquerda, mais intervencionista, vai adotar um mercado de petróleo, né, fechado, não vai ficar trocando com outros países, vai ter uma empresa pública que vai explorar o petróleo, vai adotar um modelo de partilha, né, que mesmo que tenha empresas privadas, parte dessa produção que essas empresas privadas conseguirem vai ser compartilhado com o governo, e vai adotar uma política de conteúdo local ou conteúdo nacional, né, que privilegia a contratação de empresas brasileiras, né, nacionais, para esse setor de petróleo e gás. Por outro lado, se fosse um governo, digamos, mais de direita, mais do mercado, mais liberal, né, a política industrial adotaria instrumentos, né, como esses aqui que estão em azul. Né? O mercado seria aberto, mais internacional. A empresa que exploraria o petróleo nesse país seria privado ou semi-privatizado, né, semi-pública. Adotaria um modelo de concessão ao invés de partilha e adotaria uma cadeia globalizada, né? Não teria essa preferência para as empresas nacionais, contrataria a empresa que oferecesse os melhores preços e qualidade, independentemente do país. Tá? Então, no meu doutorado, eu fui analisando, né, cada país, que tipo de governo, qual era a ideologia, entre aspas, né, a estratégia de desenvolvimento de cada governo, e fui comparando quais instrumentos de política industrial eles estudavam, eles adotavam, utilizavam. Né? E o que eu descobri, pessoal? No Brasil, por exemplo, aqui, peguei desde lá da criação da Petrobras, lá nos anos 50, com Getúlio, né, que eu fui considerar um governo mais intervencionista, né, mais que privilegia o papel do Estado, portanto está em vermelho, e ele adotou instrumentos de políticas industriais também intervencionistas, né? Criou a Petrobras, estabeleceu o monopólio, né, brasileiro da Petrobras e estatal, né, para a exploração de petróleo no Brasil. Então, governo vermelhinho, política industrial vermelhinha. Depois de muito tempo, né, o próximo que analisa aqui, o Collor, ele já implementa um programa de desestatização, né, já começa a abrir para o mercado. Então, um governo, teoricamente, mais de mercado, né, mais liberal, adota também instrumentos de política industrial mais liberalizantes. O FHC também, né, adotou aqui algumas medidas, considerado um presidente mais de direita, né, mais liberal, mais de mercado, também adotou políticas industriais para o setor de petróleo e gás mais liberalizantes, né, tirou o monopólio da Petrobras, abriu o mercado, né, passou a adotar um modelo de concessão, abriu o capital da Petrobras, né, passou a vender ações.
Entra o Lula, já começa a adotar políticas para o setor de petróleo e gás mais intervencionistas, né, como tem várias aqui. A Dilma continua, né, e depois, quando entra o Temer, ele já começa, aqui eu estava terminando o meu doutorado em 2016, então ainda era uma proposta, né, o Temer, teoricamente, um presidente mais, um governo mais de mercado, também começa a adotar políticas industriais mais liberalizantes. Então vejam que aqui fechava. Se o governo era vermelhinho, a política industrial era vermelhinha. Se o governo era azul, a política também era azul, né? Então, parece óbvio. No México aconteceu a mesma coisa, não vou entrar em detalhes aqui, mas todo presidente, todo governo mais de Estado adotava política intervencionista, todo governo mais de mercado adotava política mais liberalizante. E parecia meio óbvio, né? Porque é óbvio que um governo mais estatal vai adotar políticas intervencionistas, um governo mais de mercado vai adotar políticas mais liberalizantes. Até eu analisar na Noruega. Aí na Noruega eu descobri que isso não acontecia, que nem no Brasil e no México, né? E lá começou com um governo mais de esquerda, né, mais estatal, que adotou realmente uma política mais intervencionista, mas depois já abriu o próprio governo mais estatal, o mesmo governo adotou política intervencionista no começo, depois adotou uma política mais liberal. Depois entra um governo mais de mercado que adota uma política intervencionista, que é usada até hoje, esses 10 mandamentos da indústria de petróleo. Foi criado, é como se o nosso FHC, né, ou Collor, ou sei lá, o Temer, ou Bolsonaro, né, adotassem políticas assim de fortalecer a Petrobras, sabe? Mais de fortalecer a Petrobras como empresa estatal, intervindo no mercado de petróleo e gás. Depois a gente também teve caso aqui, como a primeira-ministra, que é a Gro Harlem Brundtland, que é uma do Partido Trabalhista norueguês, né? Teoricamente mais intervencionista, mais do papel do Estado, e ela começou a abrir o mercado lá totalmente. Então lá não acontecia a mesma coisa que no Brasil e no México. Né? Lá não, o governo não determinava, né? A ideologia do governo não determinava a política industrial. Por quê? É isso. Aí fica muito claro de entender isso quando a gente estuda um cara que é bem antigo, acho que é do século XIX, se eu não me engano, Friedrich List é o nome do cara, um alemão, que ele analisa as políticas industriais lá do século XIX, e ele fala que tem um modelo norte-americano, que ele chama de modelo intervencionista, modelo estatal, e tem um modelo britânico, que é o modelo liberal, porque os Estados Unidos, né, originariamente, era um exemplo de governo que intervinha muito na economia. E ele diz assim que o processo para um setor industrial qualquer ter sucesso, ele tem certas etapas. Primeiro, a gente começa a se abrir. Imaginem que a gente vai produzir alguma coisa aqui no Brasil, tá? Sei lá, um chip novo que não existe em nenhum outro lugar do mundo, ou uma vacina nova, ou, sei lá, impressora, carros que andam sozinhos, autônomos, né, que ninguém produz, ou que poucos, a gente pelo menos nunca produziu. Como é que a gente faz para começar a fazer isso? Bom, vamos chamar as empresas que são, né, referência no mercado mundial para virem produzir aqui no Brasil, porque a gente não sabe fazer nada, nós somos zero, né, não entendemos nada dessa área. Então vamos chamar os maiores especialistas dessa área para virem trabalhar aqui no Brasil, montarem empresas aqui, então vamos ser liberais, né, trazer gente de fora para cá, e aí a gente começa, né, a entender um pouco como isso funciona. Depois de um tempo dessas empresas produzindo aqui no Brasil... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, se quiserem falar, é só chamar, tá, pessoal? Depois de um tempo dessas empresas produzindo aqui no Brasil, a gente já vai estar aprendendo a fazer, porque vai ter alguns trabalhadores nossos envolvidos, algumas empresas começando a fornecer produtos ou serviços, né, para essa indústria que está vindo de fora para cá. E aí já começa a entrar numa fase onde é melhor a gente começar a se fechar e dizer, olha, não, agora a gente só aceita trabalhadores brasileiros aqui, né? Ou agora a gente quer que vocês transfiram parte da tecnologia de vocês aqui para a gente. Começa a impor condições, porque agora a gente já entende um pouco melhor desse processo. E nessa fase mais protecionista, mais intervencionista, a gente vai aprendendo, vai criando capacidades aqui no Brasil para fazer esse chip, esses carros, seja lá o que for, a vacina, né? E aí, quando chegar a gente conseguir desenvolver bem essas nossas capacidades internas, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai ser uma referência internacional nessa área. E aí a gente vai mudar de novo o nosso interesse. A gente vai querer se abrir de novo para o mercado internacional, né? E oferecer para quê? Para vender os nossos produtos para outros países e ganhar mais dinheiro com isso. Tá?
Então, qual é a ideia aqui? Né? De que um processo industrial saudável, bem planejado, ele vai passar necessariamente por essas fases. E o que determina essas fases é cada setor de cada indústria. Né? Então, no setor de petróleo e gás, a gente tem que ver que fase que a gente está no Brasil, para a gente saber qual é o tipo de política industrial que a gente tem que adotar. Foi isso que a Noruega fez. Independentemente do governo que estava no poder na Noruega, a política industrial de petróleo e gás seguiu a sua lógica própria, atendeu aos seus próprios interesses do setor de petróleo e gás e não à ideologia do governo que estava no poder. Então foi muito importante para os noruegueses que chegasse um governo de esquerda, intervencionista, e que ele soubesse adotar políticas liberalizantes, soubesse dialogar com o mercado. E foi muito importante que chegassem governos de direita, né, liberais, e soubessem intervir na economia, né, e fazer o oposto que se esperava deles. Tá? Eu traduziria isso aqui para uma metáfora aqui mais futebolística, né, mais senso comum, de que a questão aqui é saber chutar com as duas pernas, tá, pessoal? Os noruegueses sabem chutar com as duas pernas. Se a bola caiu na esquerda, o cara chuta com a esquerda, se caiu na direita, ele chuta com a direita. Né? Onde a bola está, onde a oportunidade está, o cara aproveita. A gente aqui no Brasil, e aparentemente lá no México também, né, não sabe. O Getúlio só sabia chutar com a esquerda, o Collor e o FHC só sabiam chutar com a direita, o Lula e a Dilma só com a esquerda, o Temer e o Bolsonaro parecem que só sabem chutar com a direita, porque o Bolsonaro também, se eu seguisse esse quadro aqui, eu ia botar o Bolsonaro de azul e todas as políticas que ele adotou também são políticas liberais aí, com relação ao setor de petróleo e gás. Então continua válida essa análise aqui. Tá? Teve outras coisas que eu entrevistei uma galera aqui, tanto dos governos dos 3 países, quanto de associações empresariais dos 3 países, todos esses ministérios, essas empresas, essas agências e essas confederações, institutos e tal, tudo isso eu fui, né, aqui no Brasil, lá no México, na Noruega, entrevistar os caras, montei aqui uma metodologia aqui para o meu questionário e para analisar diversas questões. Basicamente fiz análise aqui também das relações aqui da qualidade da política industrial de cada país, aqui o Brasil em verde, né, o mais baixo, o México em vermelhinho, e o azul a Noruega lá, que seria melhor. O México está errado aí, porque os caras eles responderam com base nas expectativas que eles tinham, então não se confirmou na realidade essa expectativa positiva que eles estavam na época que eu fiz as entrevistas. Então eu desconsideraria a linha do México aqui, porque era uma ilusão da época. Mas o Brasil, eu acho que confere com a realidade, e a Noruega também, acho que é um exemplo bom da diferença da qualidade aí da política industrial de cada país. E eu falei para vocês, deixa eu pular aqui alguns, que eu conversei tanto com representantes de governo, quanto com representantes das empresas nos 3 países. E uma coisa importante, que eu acho que é outra coisa importante do meu doutorado, que tem muito a ver aqui com a nossa disciplina, foi que em algumas das perguntas, eu fazia perguntas para eles sobre como é que é essa etapa, como é que se dá a relação aí de vocês, né? Se eu estava conversando com o governo, eu perguntava como é que é a relação de vocês aí com as empresas do setor, né? Com os empresários, com as confederações de indústrias e tal. E quando eu estava falando com as associações empresariais, aí, eu perguntava como é que era a relação deles com o governo, né, de cada país. E aí, na Noruega, quando eu perguntava para eles, olha, o que vocês acham do outro grupo? Né? O que o governo acha do mercado e o que o mercado acha do governo? Né? Na Noruega, eu peguei, transcrevi todas as respostas, né, e peguei palavra por palavra, cada frase por frase, na verdade, e fui classificando, dizendo, olha, esse comentário aqui é um comentário positivo que um cara está fazendo sobre o outro. Esse outro comentário aqui já é negativo. Esse outro aqui já é um comentário neutro. Tá? Aí eu tirei todos os neutros e calculei os comentários positivos e negativos que cada um fazia sobre o outro. Juntando, né, tanto o que o governo falou sobre as empresas e o que as empresas falou sobre o governo, mas um grupo falando do outro, na Noruega, mais de 80% dos comentários era positivos. No México, não chegou a 40% de comentários positivos. No Brasil, não chegou a 20%. O pessoal só falava mal, dizendo, o outro lá não dá para confiar, não é bom de trabalhar, o cara tem outros interesses, não contribui, sabe? Era um reclamando do outro, na grande maioria das vezes. Olha a diferença, né? Mais de 80% positivo na Noruega, menos de 20% positivo no Brasil. Eu também perguntei para eles como que eles viam a sua própria participação. Aí, né, o governo dizia que o governo era bom, né, as empresas diziam que a participação deles também era boa. Na Noruega, mais de 90%, quase 100%.
no México um pouco mais de 70 e a gente aqui um pouco mais de 60, para vocês verem que muda, né? Só para verem quando muda o assunto, a avaliação não é que todo mundo é negativo ou positivo. Aqui aumenta bastante no Brasil os comentários positivos quando as pessoas falam delas próprias. Mas o mais importante, eu acho que foi essa última pergunta que eu fazia aqui, que era perguntar, não o que tu acha do outro, mas quando vocês vão trabalhar juntos, né, e vocês dão uma ideia, dão uma sugestão, como é que o outro grupo recebe essa ideia e sugestão de vocês? Na Noruega não teve nenhum, mas imagine assim, sei lá, uns 12, sei lá, entrevistados que eu tinha em cada país, se eu não me engano era isso. Entrevistas longas, de mais de 1 hora, falando com as pessoas. Não teve em nenhuma das entrevistas nenhuma frase dos noruegueses dizendo que quando trabalhavam com outro grupo, quando o governo trabalhava com as empresas, quando as empresas trabalhavam com o governo, que tinha qualquer problema. Todo mundo dizia que eram bons de trabalho. O professor aqui do IPOL, o Cardim, né, que eu já trabalhei com ele em outras questões, eu conversei com ele sobre isso e ele me explicou porque ele foi embaixador brasileiro, né, na Noruega, em Oslo. E aí ele me comentou, olha, Maurício, tem aí dentro também uma questão cultural, porque o norueguês ele tem essa coisa de não falar mal do outro. Então talvez isso tenha influenciado um pouco nesse 100%, tá? Então só para fazer uma ressalva aqui, que talvez, né, não seja 100%, né, de bem recebimento de um grupo pelo outro, mas talvez seja um pouco de educação, mas certamente, né, manteria ali os anteriores ali perto de 80%, 90% de positivos. No Brasil, pouco mais de 20%, tá, pessoal? Ou seja, a gente está vendo na nossa polarização no Brasil um pouco disso, nessa discussão sobre Estado mínimo, né, sobre o papel do Estado, o que o Estado deve fazer ou não, a iniciativa privada, qual é o papel da iniciativa privada. Né? Hoje a gente tem um governo que diz que a lógica privada, que manda eficiência privada, que o Estado é ineficiente, desperdiça recursos. Então tem uma lógica de que um empresário no Brasil geralmente odeia o governo e acha que é um problema o governo, porque o governo cobra impostos, e isso atrasa a vida do empresário. Né? E o governo vai dizer, se vocês forem falar com eles, que o empresário é um porre, né? Fica pensando nos seus interesses, fica fazendo lobby para aprovar lei que lhes favoreça, né? Só quer saber do seu lucro, né? Não pensa nas questões coletivas, sociais, alguma coisa assim. E um acha que o outro é inimigo de si. Né? E que a ação de um atrapalha os seus próprios objetivos. Né? A ação do outro atrapalha os seus próprios objetivos. Eu juro para vocês, pessoal, na Noruega, todas as entrevistas, eu fiquei surpreendido, assim, porque para eles era óbvio uma coisa muito clara em todas as entrevistas. O seguinte, se a gente trabalhar junto, todo mundo ganha. Porque o governo ajuda as empresas, criando regras, estabelecendo, dando infraestrutura, dando incentivos, benefícios, organizando a coisa como um todo, e o governo reconhece que as empresas dão emprego, investem dinheiro, entram com tecnologia, com recursos, sabe? Então, para eles era muito óbvio que um lado ajudava o outro, que eles eram parceiros no setor industrial de petróleo e gás. Era muito óbvio que no Brasil e também no México se tinha uma ideia de que eram inimigos. Para um ganhar, o outro tem que perder. Era uma competição. Na Noruega, era um processo colaborativo. Tá, pessoal? Tem outras coisas aqui, quem quiser depois eu entro mais em detalhes, mas já perdi tempo demais falando disso. Então, encerro por aqui só dizendo isso, pessoal, né? Acho que fica meio autoevidente, né, que nesses processos dos meus estudos sempre teve essa relação que eu trago, acho, desde criança, desde o meu TCC, né, de tentar conciliar opostos, né, até em meu doutorado, e entra agora nessa nova fase aqui, que já tem algum tempo, dessa disciplina na UNB, que é onde eu acho que eu estou basicamente tentando fazer a mesma coisa com outro tema, né, agora sou com relação a assuntos políticos. Então, muito dessas lógicas que eu comentei, dando esses exemplos de mim aqui para vocês, acho que a gente vai acabar reproduzindo ao longo da nossa disciplina para analisar os nossos temas. Tá? Deixa eu ver se eu estou com o link aqui de novo. Eu vou mandar para quem chegou aí depois. Pessoal, tem um formulário aqui com algumas informações sobre vocês, tá? Que eu pedi. E agora eu vou abrir... Ah, não, tem uma outra última coisa aqui também, que ainda é bom eu falar na aula de hoje, que é um outro slidezinho rapidinho que eu tenho aqui, que é o seguinte. Aproveitando esse meu processo, né, falando do meu doutorado, eu aprendi muito ao longo da minha trajetória acadêmica de reconhecer meus limites, né, e um dos exemplos onde eu mais vejo isso é na questão do método, né, no meu processo de entrada aí na pós-graduação. Quando eu vim do direito, no direito eu odiava o direito processual, né, o direito que cria as regras,
bota os prazos, qual é o tipo de ação que tem que entrar, né, que fala de prescrição. A gente vê muitos casos aí, né, do STF, tinha alguém que era corrupto, todo mundo sabia que o cara estava fazendo coisa errada, mas o cara foi salvo porque o processo prescreveu. Né? No mérito, né, no conteúdo, nem analisaram se o cara cometeu o crime ou não, porque houve o descumprimento de uma regra processual, de uma regra formal de cumprir um prazo tal, e aí o processo vence, né, e prescreve. Eu era puto com isso no direito, eu odiava isso, eu achava que tinha que discutir o assunto, né, o direito material, a substância, né, a matéria de direito que era o mais importante. Eu tinha essa birra, eu odiava direito processual. Quando eu vim para a pós-graduação nas ciências sociais, né, eu trouxe um pouco dessa minha birra com o direito processual, com a forma, eu trouxe para a academia também, e eu reproduzi isso numa birra também com o método acadêmico. Eu não gostava do método. Eu achava que o método acadêmico, assim como o direito processual, ele só servia para fazer injustiças. Né? No direito tem a linguagem jurídica e na academia tem a linguagem acadêmica. E para mim era muito claro que essas duas linguagens só serviam para excluir pessoas do debate. Né? No direito é para deixar quem não entende da linguagem jurídica de fora, e o advogado, o juiz fala no juridiquês e o povão não entende o que eles estão falando, então não conseguem discutir. E a academia faz uma coisa parecida com a sua linguagem técnica acadêmica. Né? Quem não entende o meu conceito aqui não pode falar, porque tu nem sabe o que significa esse conceito. Então eu já achava que isso era uma lógica excludente, elitista, para deixar o povo de fora da discussão, e que isso só prejudicava o processo. Então eu entrei no mestrado odiando o método. Eu odiava o método acadêmico, achava que só servia para prejudicar. Com o tempo, lá no CEPAC, durante tanto o mestrado quanto o doutorado, eu tive muitos professores, vários, eu não vou nem citar nomes aqui para não deixar ninguém de fora, mas vários puxaram minha orelha e me abriram a mente para a importância do método. Né? Não tem, a academia e o processo científico é uma construção onde a gente precisa saber o que foi feito antes, a gente precisa indicar com quem que a gente está dialogando, a gente precisa entender conceitos para saber se a gente está sendo preciso falando sobre o mesmo assunto, a gente precisa seguir metodologias para poder que outras pessoas averiguarem o nosso trabalho, né, e serem verificados, questionados, para que isso melhore a qualidade do debate acadêmico. Então, no meu processo de doutorado, fui obrigado, na marra, apesar de toda a minha birra, eu tive que reconhecer, dou graças a Deus, agradeço a todos esses professores que me ajudaram tanto nesse processo. Se não fosse eles, eu ia estar discutindo o senso comum, aqui, opinião, né, de WhatsApp até hoje. Então, eu acho que eles me ajudaram muito a desenvolver esse lado mais técnico, mais acadêmico e científico. Mas, uma observação importante é o seguinte, eu aprendi muito com esses professores, eu tive que ter muita humildade para reconhecer a importância do método, mas no meu processo da escrita da minha tese de doutorado, para mim é o meu grande marco, assim, é onde eu tomei uma porrada da realidade, né, da ciência, da academia, para baixar minha bola, para pegar aquele cara que queria ter arquipélagos e ser dono do planeta e que queria mudar o mundo e não sei o que, entrar para a história, sabe? Dizer, Maurício, baixa a bola, Maurício, tu é mais um, tu tem os teus limites, sabe? Tu não vai mudar o mundo sozinho, né? Tu pode ajudar, sim, claro, mas né, a coisa não é tão fácil assim. Para escrever uma tese de doutorado, tu quase que não consegue, foi isso que aconteceu, quase não consegui, quase desisto no final, tive crises de pânico mesmo, tinha taquicardias, assim, fui no médico ver se eu estava tendo um infarto, se eu ia morrer, né? Travei pela primeira vez na vida, comecei a travar, assim, eu sempre fui de fazer as coisas em cima da hora e produzir rápido, no doutorado eu travava, entrava em pânico, não conseguia mais produzir, passei dias assim que eu parava e não conseguia fazer nada, e percebi que eu não consigo fazer muito mais do que eu fiz no meu doutorado, não, que eu já fiz ali no limite, cheguei assim, né, na linha de chegada, rastejando, detonado, todo cheio de ferida, todo lesionado. Cheguei, né, ali aos trancos e barrancos. Mas se chegasse, se eu quiser atingir um projeto um pouco maior do que meu doutorado, até meu próprio doutorado, eu acho que eu tinha que ter feito com uma equipe, com mais gente me ajudando, porque sozinho eu não era capaz. Tá? Então, esses dois processos eu acho que são exemplos importantes do reconhecimento dos nossos limites, das nossas incapacidades, né? E isso é um processo de conhecimento daquilo, na verdade, do que a gente é capaz. E tem uma coisa que eu acho muito bacana para a gente visualizar isso.
Tá? É um estudo feito, é um estudo psicológico. Eu acho, até para adiantar para vocês, eu acho que o processo, esse fenômeno de polarização que a gente está vivendo, especialmente esse de agora, porque a gente teve outros já ao longo da história, mas especialmente esse nosso de agora, eu acho que ele tem muito a ver com as tecnologias, as ferramentas, internet, redes sociais, mas eu acho que isso tem um reflexo em nós, enquanto indivíduos, seres humanos, que vai para o lado psicológico. Então, acho importante a gente entender muita... Acho que a gente não resolve a nossa polarização sem entender psicologia, sem entender a nossa mente, por que que a gente odeia um ao outro, por que que a gente quer contestar o outro, sabe? Tem muitas dessas coisas da polarização que a gente não consegue fazer sem entender um pouco de psicologia. Eu não entendo muito, quase nada de psicologia, mas estudando eu descobri esse estudo desses dois caras aqui, o Dunning e o Krieger, que devem ter feito esse estudo lá na década de 90, né, porque eles receberam um prêmio Nobel de Psicologia no ano 2000. E eles chegaram à conclusão, a tese deles, eles chamaram, deram esse nome aqui de efeito Dunning-Krieger, que significa o seguinte: num processo de aprendizagem sobre qualquer conteúdo, que seria essa linha horizontal, aqui até agora que eu percebi que, não sei, eu copiei essa imagem aqui, por isso que está em inglês, tá? Mas os caras escreveu know nothing ali, mas eu acho que é know, né, com K, de saber nada, né? Não é não nada, mas é quando no zero ali, né, na linha horizontal, está escrito saber nada. Quando a gente não sabe nada sobre um assunto e a gente vai adquirindo experiência nesse assunto até se tornar um especialista. Isso é a nossa linha horizontal, né? Para você está vindo daqui o zero, know nothing, até o especialista, né? Então, é uma pessoa que nunca leu sobre um assunto, né, sobre, sei lá, a nova cepa aí do cepa, sei lá como diz, do coronavírus, é de Manaus, né, a mutação de Manaus. Nunca li nada sobre isso. Aí, no meu celular aqui entra um avisozinho que saiu uma matéria lá no site da Globo sobre a nova mutação que está tendo lá em Manaus. Eu leio aquilo. Quando eu leio esse primeiro artigo, a primeira notícia sobre um assunto, eu juro que eu sei tudo sobre aquilo. Eu saio daquele artigo, do site da Globo ou de qualquer outro lugar, dizendo, cara, agora eu sou um especialista nisso, eu vou dar aula sobre a mutação do coronavírus de Manaus. Né? Eu saio explicando para a vizinha aqui como é que o negócio funciona. Minha mãe me liga, eu digo, não, tu está errada, o negócio é assim, porque eu li uma notícia, e às vezes a pessoa não leu nem a notícia, às vezes a pessoa só leu a manchete que apareceu no link ali que recebeu no WhatsApp, né? Ou viu um meme ou alguma coisa assim. Tá? Mas a explicação psicológica que esses caras estão dando é o seguinte: quando a gente começa a estudar um assunto, a nossa confiança, que daí é a linha, o eixo vertical aqui, ela vai lá no máximo, a gente chega quase no 100%, a gente passa imediatamente a achar que a gente sabe tudo sobre aquele assunto. Quando a gente começa a estudar mais sobre esse assunto, né, a gente vai descobrindo que a gente não sabe tanto. A gente lê uma segunda matéria que já diz uma outra coisa. Aí a gente começa a questionar, mas peraí, qual que está certo? É a primeira matéria ou é a segunda? Né? Ou traz uma outra perspectiva de um outro autor. A gente diz, opa, mas tem uma outra perspectiva? Eu achava que era só aquela da primeira matéria. A gente vai percebendo que o assunto é mais complexo e a nossa confiança vai caindo. Vai caindo, vai caindo. Chega num ponto que a gente acha que a gente não sabe quase nada sobre o assunto. E quem for trabalhar com pesquisa, né, seguir área acadêmica, eu recomendo que preste bastante atenção nisso aqui, porque eu sou basicamente professor e pesquisador, são as duas áreas que eu trabalho. E pesquisa, pessoal, quando a gente faz pesquisa séria mesmo, quando eu falei para vocês lá no meu TCC, eu não passei tanto por isso, porque não foi tão bem feito. No mestrado, um pouco. Agora, no doutorado, foi exatamente isso que eu passei. Eu achei que eu sabia tudo sobre petróleo e gás lá quando eu comecei a ler. Ao longo do doutorado só foi caindo, 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 caindo. Tem uma hora que tu acha como aquela crise, eu digo, nossa, eu não sei nada, eu tenho que jogar fora, porque nada do que eu fiz serve para nada. Né? Agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre serviços digitais aqui no Brasil, comparando com outros países, entrevistando outros governos aí. Eu estou nesse momento, mais ou menos, eu estou numa crise, cara, não vai dar certo, eu tenho que terminar até março essa pesquisa, eu estou numa fase que eu digo, cara, não tenho nada de útil para dizer, foi uma bosta a minha pesquisa, eu não sei nada, eu estou estudando isso há tanto tempo, eu sou um bosta, não sei nada, isso aí, qualquer um que lê qualquer matéria já sabe mais do que eu. Isso, qualquer pessoa que estiver fazendo pesquisa bem feita, isso é uma opinião minha, tá? Mas quem tiver, qualquer pesquisador estiver fazendo uma pesquisa bem feita, tem que passar por um momento desses. É óbvio que não é toda a pesquisa, né? Se tu já sabe, tu vai entendendo melhor isso, tu não sofre tanto. Agora eu estou passando por isso, eu estou passando, mas eu sei. Disse, não, fica tranquilo, Maurício, que daqui a pouco vai dar uma melhorada, porque eu fico visualizando esse gráfico na minha mente. Assim, porque eu sei, quando chegar lá em março, eu vou estar mais confiante na hora de apresentar. Isso é o momento que eu estou passando, porque a pesquisa faz isso com a gente.
Quando a gente tenta estudar a sério um assunto, a gente descobre as dificuldades, os desafios daquele assunto. E tem uma pessoa que explicou isso muito antes do Dunning e do Krieger, né? Um clássico grego, aí, como eu falei para vocês, que eu gosto também de filosofia, né? O Sócrates, né? O primeiro filósofo da história, considerado por muitos, né? Da Grécia Antiga, clássica, lá perto dos 500 anos antes de Cristo. Ele não deixou nenhuma obra escrita, então não dá para a gente ler Sócrates, mas as histórias que falam sobre eles têm duas versões principais que eu conheço, pelo menos, que falam sobre esse oráculo de Delfos, que é um templo lá na Grécia, onde as pessoas iam consultar um oráculo, né, que eram deusas, mulheres que encarnavam deuses, né, como se fossem esses espíritos que dessem alguém, as pessoas iam lá consultar o oráculo para saber como é que ia ser o futuro, para descobrir a verdade, alguma coisa assim. Aí tem uma versão que diz que foi um discípulo de Sócrates que foi lá nesse oráculo de Delfos, e outra versão que diz que foi o próprio Sócrates que foi lá, né? Nesse oráculo diz que tem até hoje, deve ser naquela coluna, não conheço, mas acho que naquela coluna ali alta que aparece nessa imagem, que diz que está escrito assim: conhece-te a ti mesmo, que é uma das grandes frases de Sócrates, né? Porque diz que a gente tem que conhecer a si próprio antes de entrar em qualquer empreitada filosófica para tentar entender melhor um outro assunto. Mas essa história do oráculo de Delfos conta o seguinte: o discípulo ou o próprio Sócrates foi lá no oráculo e perguntou quem era a pessoa mais sábia do mundo, e o oráculo, né, disse que era o Sócrates. Ele diz que o Sócrates volta para Atenas, né, depois de saber isso, ou ele fica sabendo disso em Atenas, e aí resolve pesquisar para ver se é isso mesmo, se ele é realmente a pessoa mais sábia do mundo, e ele começa a falar com pessoas que ele considera especialistas nas suas áreas. Então ele entrevista um médico, ele fala com um advogado, fala com um engenheiro, e depois de conversar com essas pessoas de diferentes áreas, ele diz o seguinte: olha, eu falei com o médico, e o médico realmente ele é muito bom, ele sabe tudo sobre medicina. Só que por saber tanto sobre medicina, quando eu começo a falar com ele sobre engenharia ou sobre direito, ele também acha que ele é tão bom na engenharia e no direito. Ele começa a falar, né, e querer dar a letra ali, e tirar onda de que sabe sobre direito e engenharia, só que ele é bom na medicina e ele não sabe nada de direito e engenharia. Ele fala um monte de bobagem. Quando eu falo com o engenheiro, ele sabe tudo de engenharia, mas fala um monte de bobagem sobre direito e sobre medicina. E quando eu falo com o advogado, ele sabe tudo de direito, mas ele fala um monte de bobagem sobre engenharia e medicina. Moral da história, pessoal. O Sócrates concluiu o seguinte: realmente, eu sou o mais sábio de todos do mundo. Por quê? Não porque eu saiba mais do que os outros, mas porque eu sei os limites do meu conhecimento. Essa é a moral da história do Sócrates. Aí ele tem uma frase também, além do conhece-te a ti mesmo, né, que é essa do só sei que nada sei. Que não é o Sócrates dizendo que ele não sabe de nada, não é isso que significa essa frase. É dizendo que a única coisa que ele sabe é o que ele não sabe. Né? O que ele mais conhece é o limite do seu conhecimento. Não é que ele é fodão em nenhuma área específica, mas ele é o mais sábio de todos, porque ele sabe onde termina o conhecimento dele, e aí ele não é bobo de sair falando do que ele não sabe, falar besteira e sair queimando filme por aí. Né? A gente conhece muito bem hoje, em qualquer grupo de WhatsApp, a gente encontra especialistas em assuntos sobre os quais as pessoas não sabem basicamente nada. Tá? Então, acho que é importante essa explicação para vocês saberem um pouco aí sobre esse processo acadêmico de pesquisa e também para vocês entenderem, acho que essa primeira lição aí para a nossa disciplina, de que para o processo de aprendizagem a gente precisa ter essa cabeça aberta, esse reconhecimento dos nossos limites, das nossas ignorâncias, para que a gente possa abrir a nossa cabeça para absorver outras ideias, outras informações, e aí sim poder alcançar níveis maiores aí de consciência ou de experiência sobre um determinado assunto. Pessoal, agora eu vou pedir para vocês, na nossa última parte, que eu falei que eu conto com a participação de vocês, para vocês entrarem nesse site aqui, pode ser no computador ou no celular, é bem leve, ele funciona em qualquer lugar. Vocês vão entrar em www.mente, com i no final, tá? .com. E quando vocês entrarem lá, vai aparecer uma barra para vocês colocarem um código. E o código é o seguinte, deixa eu botar aqui, 9984083. 9984083, tá, pessoal? Aí deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês ficarem vendo o que acontece.
Está aparecendo aí para vocês, pessoal, um slide escrito despolarização sem neutralidade, em branco, branco com preto? Tá, professor. Tá aparecendo. Maravilha, deixa eu abrir o chat aqui para eu ir acompanhando vocês também. O que nós vamos fazer, pessoal? Então, eu vou passando por aqui. Basicamente, a gente vai usar, tá? Vamos tentar usar bastante nas nossas aulas essa ferramenta, que eu acho ela bem interessante para a aula ficar mais dinâmica, vocês participarem mais. Aqui eu vou apresentando umas perguntas, ó, tem um pessoal já clicando no coraçãozinho aqui, que é o que fica aparecendo no canto da tela. E aí vocês interagem aí no celular ou no computador de vocês e aparece em tempo real aqui as respostas de vocês. Tá? Tem algumas perguntas sobre vocês e tem outras mais sobre os nossos temas. A primeira delas eu queria saber qual é a idade de vocês, para a gente conhecer um pouco da turma, saber qual é a média de idade aí da turma que a gente tem. Vocês estão vendo aí? Fica atualizando aí em tempo real, né, as respostas de vocês, fica um negócio mais interativo. Ah, tenho mais de 30, que maravilha. Geralmente tem... Na turma passada, acho que o mais velho era 29. Ó, vim de 27. Assim, eu me sinto menos velho perto de vocês, né? Não que mais de 30. Deve ser 10 anos mais novo que eu, mas pelo menos não é 20. Alguém já sabe o que era lá os anos 90, final dos anos 90. Maravilha, pessoal. Então já temos 10 respostas aqui, temos 12 pessoas presentes, então 2 aí estão dormindo. Não tem problema. Se alguém que está prestando atenção aqui não conseguiu entrar, 46, 4. Poxa, tá mais velho que eu. Caramba, que maravilha. Então é bom. Tem alguém mais experiente que eu. Alguém não conseguiu por alguma razão? Teve alguma dificuldade? Nada, então vamos em frente. Se acontecer qualquer problema, me avisem, tá, pessoal? Qual curso de graduação vocês estão estudando, pessoal? Eu botei aqui algumas opções que eu vi lá no SIGA: Ciência Política, Relações Internacionais, Gestão de Políticas Públicas, Filosofia e Direito. Mas se alguém estiver fazendo outro ou tiver um segundo curso, também acho que está aberto para mais de uma resposta. Não tenho certeza disso. Tá? Mas eu já sabia que a grande maioria aqui é Ciência Política. Nós temos pelo menos uma pessoa de cada um desses outros. Acho que é só uma, na verdade, uma pessoa de Relações Internacionais, uma de Gestão de Políticas Públicas, uma de Filosofia e uma de Direito. Bom, Direito, estamos aqui, estamos juntos, já é minha graduação, então já tenho alguma familiaridade. Filosofia, vocês já viram que eu sou apaixonado, gosto muito, vou usar muito autores. No fundo, eu acho que essa disciplina é meio que de filosofia política, tá? Se eu fosse classificar ela. Gestão de políticas públicas, eu acho que é a forma que a gente coloca isso em prática, né? Muito. Eu trabalho na ENAP, depois eu até nem falei disso para vocês, mas aos poucos ao longo do semestre eu vou contando mais dos meus outros trabalhos. Eu trabalho na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, então trabalho bastante com projetos de gestão de políticas públicas. E RI, ciência política, né, é tudo quase que a mesma turma aqui, né, mesmo prédio, então a gente compartilha muitos dos mesmos autores, teorias, então pessoal já mais em casa aí. Maravilha, pessoal. Qualquer coisa também, se vocês quiserem falar sobre os cursos de vocês aí comigo, fico à disposição. Queria saber quem já fez aula comigo. Tem uma pessoa que 6 já responderam aqui, né? Disseram que não. Uma pessoa já fez PB2 lá, que foi meu primeiro semestre na UNB. 2 pessoas já fizeram essa mesma disciplina. Pelo que eu me lembre, as 2 pessoas foi no semestre passado. Mas a maioria aqui, 7 pessoas, não tiveram aula comigo a primeira vez. Estamos juntos. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito prazer. Agora, pessoal, eu vou fazer algumas perguntas que têm a ver com as nossas aulas, tá? Depois vai aparecer um monte de viagem, umas coisas de maluco mesmo, tá? Se tiverem dúvidas, me perguntem. Mas cada pergunta dessas está relacionada com uma aula nossa, tá? Eu tentei traduzir, resumir toda a complexidade do assunto de cada aula numa pergunta bem viajandona, assim, bem doidona, e vocês vão me dar respostas bem doidonas, não pensem muito, não calculem a resposta, digam a primeira coisa que vier na cabeça. E para começar, eu queria que numa palavra vocês me dissessem o que é a vida, qual é o significado. Não precisa, aparecem 3 respostas para vocês, o Gil do Vigor aqui perguntou se é para dar 3, vocês podem, eu peço só que coloquem uma palavra em cada espaço que tem ali.
Vocês têm 3 espaços, se quiserem preencher os 3 podem, se quiserem preencher 2 pode, se só um pode, tanto faz. Só para caso alguém queira botar mais de uma, poder, tá? Então, tentem resumir o que é a vida numa palavra. Três pessoas já responderam aqui. Existência, descobrimento, exploração. Exploração já está mais pessimista a visão, né? Mas é verdade, eu já tive um debate com alguns amigos dizendo que eu acho que essa lógica de exploração é inevitável na cara das essências de jornada, liberdade, conhecimento, descobrimento, aprendizado, existência, amizade, processo, finita, felicidade, amizade. Bacana, pessoal. Quanto vocês vão colocando aqui? Conhecimento e processo, aparentemente, são as que mais repetiram. Experiência, agora. Eu gosto muito do... Quem é que fala? É o Vinícius ou o Tom Jobim que fala que a vida é a arte do encontro. Né? E tem alguns autores de filosofia, o Spinoza, né, que chama a vida de encontro. O Hobbes também diz que é um encontro. Né? Diz que a vida nunca sai da frente. Né? A vida está sempre na nossa cara. Eu vou usar várias coisas também que eu roubo das aulas do professor Clóvis de Barros Filho, aí, que tem altos vídeos na internet. Eu adoro o jeito do cara. Tem outros aí que eu roubo também. Tem o professor de Harvard, Sandel. Depois eu passo um curso deles que tem no YouTube para vocês. Maravilha, pessoal. Temos várias coisas. Depois eu consigo... Vocês podem pegar no final aqui os resultados. Eu acho que está liberado. Se não conseguirem, me avisem que eu posso compartilhar com vocês os resultados. Tá? Ah, e uma coisa importante aqui, pessoal. Isso aqui é completamente anônimo, tá? Essa ferramenta. E esse é um dos principais objetivos do uso dela. Porque vocês podem falar o que vocês quiserem. Nem eu juro para vocês, eu não consigo saber quem respondeu. O outro lá do Google Forms, eu sei tudo. Eu sei até o IP de vocês. Sei o segundo que vocês responderam. Então, lá é totalmente vinculado ao nome de vocês, o Google Forms. O Menti, né, ou Mentimeter, que é o nome completo, ele é totalmente anônimo, pessoal. E eu uso ele para que vocês possam dizer certas coisas que vocês acham que não diriam se tivesse vinculado ao nome de vocês, ou não diriam numa sala de aula onde precisa levantar a mão e mostrar que é vocês que estão falando. Então, aproveitem isso. Eu vou até comentar sobre um estudo que fizeram que mostra a diferença das respostas que as pessoas dão quando sabem, que né, conseguem identificar quem é a pessoa que está respondendo, e quando a resposta é anônima. Então é importante a gente também conciliar esses dois lados. Né? Amor, ciclos, bacana aqui. Única, aleatoriedade, ser. Bacana, pessoal, mas conhecimento, experiência e processo, acho que foram os mais repetidos. Outra coisa, pessoal, o que vocês acham que diferencia o ser humano dos demais animais? O que a gente, seres humanos, temos, né, que os outros não têm? O que nos distingue, nos caracteriza como seres humanos? Acho que aí vocês podem usar mais de uma palavra, se não me engano, mas tentem reduzir ao máximo, tá? Tentem, porque daí a nuvem de palavras aqui consegue juntar as respostas de vocês. Cultura, razão. Capacidade de reflexão, polegares, não é polegares, pessoal, polegar opositor, né? Tem outros animais que têm polegares, mas não é virado, acho que o polegar fica junto, não sei direito. Eu vou falar algumas coisas aqui sobre biologia para vocês, mas também não é muito minha praia. Política, política. Será que outros animais não têm política, pessoal? Tem. Acho que eu discordaria dessa política aí, porque tem os animais que têm uma hierarquia, né, uma divisão hierárquica grande, tem, como é que se diz? Cerimônia, cerimônias, tem tradições, assim, formas de se relacionar, né? Tem bicho que baixa a cabeça, né? Um macaco, o outro passa a mão. Eu tenho 2 gatos, aí um lambe o outro, tem umas relações, o macaco aquele que fica tirando, né, o piolho do outro. E pelo que estou falando isso, eu acho que são exemplos de situações políticas aí que pode acontecer entre os outros animais. Reflexão, poder alterar o mundo, esse dizem que é verdade, a nossa capacidade de afetar o mundo, né, o meio ambiente, só nós temos. Pensar sobre o pensamento, essa reflexão sobre a reflexão, né? Um Deus também, vou falar, meu objetivo era justamente isso, depois vou explicar o porquê que é o Deus. Moralidade também não deixa de ser. Sorte. Sorte. Não entendi muito bem a sorte. Poder alterar no mundo, razão.
Maravilha. Mais alguém aí, pessoal? Tá entrando aí. Deixa eu ver. Linguagem, isso aí deve ser alguém que teve aula comigo que botou essa linguagem. Não é linguagem, pessoal, porque linguagem outros animais também têm, mas a linguagem ficcional, que é o que dizem que é só a gente que tem, né? Uma linguagem de ficção. Só por razão, o que entrou? Religião. Religião é interessante mesmo, né? Tem a ver com Deus. Maravilha, turma. Agora, se entrar depois aí, não tem problema que entra para o nosso resultado final, tá? Só para a gente não estourar muito o nosso tempo de novo aqui. Vou passar para a próxima. Agora, pessoal, eu quero que vocês me digam assim, o que é mais importante? Só tem 3 opções de resposta, tá? Um extremo, outro extremo ou meio. Tá? Para vocês, o que é mais importante em geral? Assim, são perguntas bem gerais, tá, pessoal? Mas, em geral, o que é mais importante numa situação? O resultado que essa situação traz ou a intenção que está por trás dessa situação ou uma mistura entre resultado e intenção? Deixa eu botar aqui, ó. 3 pessoas estão ali, um pouco de cada, 2 pessoas dizendo que é intenção e ninguém acha que é o resultado. Agora, uma pessoa disse que o resultado é mais importante. Vocês querem ver um exemplo bacana sobre isso? Teve um... Bacana não, né? Nada bacana, triste pra caramba sobre isso. Teve um negócio... Eu achava que era em Palmas, mas agora a última notícia que eu vi, acho que era no Mato Grosso. Um acidente que teve... Não sei se foi acidente também, porque a guria foi condenada por homicídio culposo, se eu não me engano. De uma gurizada de 14, 15 anos, se eu não me engano, que estava com umas armas dos pais em casa e uma guria disparou no rosto da outra, matou a outra menina. 14, 15 anos as gurias, se eu não me engano. E aí tá a discussão se a guria queria matar a outra, se disparou sem querer, se foi só uma brincadeira ou se nem brincadeira foi, né? E aí, numa situação dessas, né? O que é mais importante? O resultado, que é a guria que morreu e a família nunca mais vai ter, a intenção da guria que fez, né, que deu o tiro, o que é mais importante? Né? O fato da guria ter morrido ou vivido, né? Então, se a guria quisesse matar, mas errasse o tiro, não interessa, aí não tem problema nenhum, porque o resultado, a guria continua, a outra não morreu, continuou viva, ou não, é a intenção, e aí, tipo, não interessa se a guria matou ou não matou, mas se alguém tivesse querendo matar o outro, isso é preocupante, a gente deveria cuidar, entendeu? Então, acho que esse é um dos dilemas aqui dessa pergunta. Mas ficamos aí, 2.1, né? Média, um pouquinho caindo para o lado da intenção. Próxima pergunta. O que é mais justo, pessoal? Né? Se a gente tiver que distribuir, né, riqueza, honras, recursos, a gente deve, para fazer justiça, a gente deve dar para quem mais precisa ou dar para quem mais merece? Ou algo intermediário? O que vocês acham? Duas pessoas dando para quem mais precisa, 5 um pouco de cada, ninguém acha que deve dar mais para quem mais merece. Basicamente aqui uma discussão sobre justiça, né? Vocês vão ver que aqui está bem clara a relação com o nosso título lá, justiça compensatória de um lado, justiça premiativa do outro. A maioria está trazendo aqui um pouco de cada. 3 pessoas dizendo que é para dar mais para quem mais precisa. Ninguém quer dar para quem mais merece. Então tá. Então não adianta ser bom aluno que eu não vou dar nota boa. Que eu vou dar para quem não tiver vindo na aula vai ganhar SS. É isso? Quem não fizer nada, não conseguir ponto nenhum, no final a gente dá SS. MM já estava bom. Quer negociar aí, JKL? A gente negocia um MM agora e fica liberado. Isso é uma acusação que eu faço sempre no começo do semestre. Eu esqueci até de falar isso esse semestre, acho que semestre passado também. Mas se eu fosse combinar com vocês, acho que a maioria já fechava, assinava aqui no final. Me dá um MM, tu não precisa me dar aula, não preciso vir, estamos resolvido. Tinha uma galera que ia aceitar. Né? Depois eu conto o que eu acho que é a consequência disso. Próxima, pessoal. O ser humano é um animal social ou é um ser que nasce e morre sozinho, né? Um bicho individual?
uma individualidade? Ou é um pouco de cada? O que vocês acham que caracteriza o ser humano? É a sua individualidade, ou a sua sociabilidade, ou é um misto? Maravilha. Então, a maioria dizendo que é um animal social, junto com Aristóteles, né? 4 dizendo que é mais ou menos, um pouco de cada, e um guerreiro ali, dizendo que somos indivíduos antes de qualquer coisa. Que mais? Quando eu olho para o lado, né, para os outros à minha volta, o que eu percebo? Que somos todos ou todas iguais? Ou que cada um ou que cada uma é uma estrela? Né? Somos pessoas, de cada uma pessoa diferente, é isso que eu quero dizer com essa frase. Isso aqui é o mesmo que eu usei no semestre passado. A gente até ficaram gozando da minha cara aqui, que eu estava viajando. Não sei que falaram de Raul Seixas, quando eu, essa frase, mas eu me lembrei. Isso aqui é viagem também, mas não é Raul Seixas. Se eu não me engano, isso aqui eu tirei de um livro, acho que é Guerreiro da Luz, Guerreiro da Estrela, acho que é Guerreiro da Luz, do Paulo Coelho, que ele fala alguma coisa assim, que cada ser humano é uma estrela, né? Se cada um é uma estrela, todo mundo é igual. Não, mas cada um é uma estrela diferente. Né? Cada um tem o seu brilho próprio, essa é a questão. Mas pode ser. Vocês vão ver que, na moral, acho que todos os assuntos que a gente vai discutir aqui, a gente vai ficar dando essas voltas que o Gil do Vigor acabou de falar. Se a gente vai para um lado, a gente acaba caindo no outro. Tá? Mas isso é uma relação aí meio dialética, meio yin e yang, que eu vou falar para vocês nas próximas aulas, que eu acho que é uma consequência natural dessa análise. B.O. aqui, 6 pessoas dizendo que cada um é uma estrela, né? Cada um é um indivíduo diferente. Viu? Diferente do outro, né? O ser humano é um animal coletivo, mas quando eu olho para o lado, eu vejo que cada um é um indivíduo diferente. Curioso isso, não? Não, 3 pessoas dizendo que somos todos iguais e uma pessoa um pouco de cada. Vamos para a próxima. Peraí que o chat está em cima aqui. Na hora do vamos ver, pessoal, quando o bicho pega, o que vocês fazem? Vocês adotam uma postura de que quem não arrisca não petisca, então vocês assumem riscos? Ou vocês são mais precavidos e acham que melhor um na mão do que 2 voando? Quando vocês têm que tomar uma decisão importante, tá? Na vida de vocês, vocês são mais arrojados, arriscados, apostam mais? Ou vocês são mais cautelosos e garantem o mínimo para não correr muito risco? Pessoal mais garantido aqui, né? Tá bem distribuído, né, pessoal? Agora, um pouco de cada. 4 dizem que é melhor um na mão do que 2 no voando. 4, um pouco de cada. E 2 pessoas dizendo que quem não arrisca não petisca. Muito bem. Próxima, nos caminhos da vida, né, quando a gente está também, de novo, fazendo nossas coisas, qual é a lógica que você segue? Sai da frente que atrás vem gente, o negócio é rápido, a pressa, a vida é uma corrida, né, de velocidade, quanto antes a gente alcançar as coisas melhor, ou no devagar se vai ao longe, a vida é uma maratona, é um processo longo, tem que guardar fôlego para o futuro. Como é que vocês costumam agir? Pessoal, de novo, esse bando de velho nessa turma aqui, gente. Por favor, eu respondo essas coisas que vocês estão respondendo aqui devagar e falo longe, um melhor um na mão que 2 voando. 40 anos de idade, tudo bem, meu colega aí de 46, né? 43, não me lembro. Aí ele também, eu e ele podemos ser assim tão conservadores e precavidos. Agora, gurizada de 20 anos, né? Sai da frente que atrás vem gente, vai correr, gurizada. Aproveita que vocês têm força para correr, depois fica tudo velho, cheio de dor. Mas, de novo, bem equilibrado. Interessante. Essa juventude aí tá meio devagar. Eu troco a liberdade por... Deixa eu só explicar antes de vocês responderem. Não é toda a liberdade, tá, pessoal? Por que você... Pelo que vocês abririam mão de parte da liberdade de vocês? Né? Um pouco da liberdade de vocês abririam mão para ter mais saúde ou para ter mais segurança? Segurança no sentido de não sofrer violência, de não ser assaltado, né? De não bater em vocês, de não ser morto, sabe? Esse tipo de segurança
Não estou falando de segurança financeira, nada disso, segurança física e patrimonial. De não te roubarem nada e não te agredirem. Vamos ver aqui os números. Ninguém troca liberdade por segurança. 3 pessoas por mais saúde, 6 um pouco de cada. Vamos esperar o 10º aí, que tinham 10 pessoas respondendo. 3, 6, 0. O pessoal ficou mais em cima do muro nesse. Aí, pronto. Aí, eu gosto assim, quando tem pelo menos um representante de cada grupo. Uma pessoa trocou por mais segurança. Bacana, mas ficou um pouco mais para a saúde, mas a maioria mesmo um pouco de cada. Quando a ciência e o povo divergem sobre algo, sobre assuntos coletivos, tá, pessoal? Sobre assuntos públicos. Quem que deve ficar com a palavra final? Quem é que deve decidir um assunto quando o povo diz uma coisa e a ciência diz outra? É a galera, o que a maioria das pessoas disserem, ou o que os especialistas, cientistas disserem? Como é que a gente decide questões públicas, com base na ciência ou com base na vontade popular? Bacana. 1 para defender o povo, 2, 5 a ciência. Agora, com a pandemia, essa pergunta acho que fica meio desvirtuada aqui, porque tem muito a ver, né, com a nossa discussão, que tem a ver com isso, mas acho que a galera tem caído mais para a ciência por causa do atual momento. Depois vocês vão ver que isso, para mim, sabe o que é isso aqui, pessoal? Agora que os 10 já responderam, isso é aula sobre democracia e aristocracia. Teoricamente, quem responder aqui o povo vai dizer que a lógica democrática é mais importante. Quem diz que a ciência está seguindo uma lógica mais aristocrática, né? Meritocrática, tecnocrata. Nas eleições brasileiras, pessoal, o que vocês, quando vê o resultado lá de quem foi eleito presidente em 2018 e em 2014, a Dilma e o Bolsonaro, vocês acham que a voz do povo é a voz de Deus no sentido de que, olha, o povo sabe o que faz, né? Não nada religioso, mas assim, o que vale é a voz do povo? Ou, puta que pariu, brasileiro é muito burro e manipulado, né? Só segue fake news e maquiagem de dados do governo. Como é que o povo brasileiro vota? A gente é burro, manipulado, um pouco de cada. A galera tá ficando em cima do muro, aí tem 6 que não sai do muro, vou ter que empurrar essa galera e fazer eles saírem, tomarem posição. Ninguém acredita que o povo sabe votar, né, velho? Aí, grande. O último, eles acho que tem um que fica esperando terminar para ver qual é que não tem voto para votar, para me agradar. Valeu, pessoal. Maravilha. Depois, com as aulas, a gente pode fazer uma... essa é a última, desculpa. O que é a realidade, pessoal? O mundo à nossa volta, as nossas relações, tudo que acontece no mundo é uma construção social ou é uma realidade que é dada pela natureza, uma realidade objetiva? É algo que se cria com a nossa vida, com a nossa construção, com a nossa existência, ou é algo objetivo dado pela natureza? O do contra. Cadê o 10º? Ou a 10ª? Chegou. 6, a maioria dizendo que é uma construção social. Maravilha. Agora tem umas perguntas que eu acho que é a mais fácil vocês entenderem. O que vocês se consideram, pessoal? Agora tem 5 opções, tá? 1 é esquerda, 1 é extrema esquerda, 2 é centro-esquerda, 3 é centro, 4 é centro-direita, 5 é extrema-direita. Como é que vocês se consideram no espectro político? 3 pessoas de centro-esquerda, 5 pessoas de centro-esquerda, 1 de centro-direita. Ai, que bom, gente. Eu sempre torço para ter um, pelo menos, centro-direita. Que já dizem, né, que a UNB é um antro da balbúrdia esquerdista. Então, eu acho bacana ter alguém de direita para a gente poder ter um mínimo de diálogo aqui com o outro lado. Um extremista, oba, é o do contra aí, né? Basicamente, temos uma turma de centro-esquerda, com um representante da extrema-esquerda, um representante do centro, ou uma, né, não sei, e um ou uma representante de centro-direita. Muito bacana, pessoal. Lembrem que isso é uma resposta autodeclaratória. Isso é o que vocês falam sobre vocês.
mas vamos ver de um outro jeito. Na política, pessoal, agora tem duas perguntas diferentes. Tá? Na primeira, aqui os eixos, o nome está errado, aqui não tem nada a ver com impacto e esforço, isso aí acho que ficou sem querer. Mas tem uma pergunta que eu quero saber se vocês consideram que a gente deve buscar o mundo ideal, né? E aí também tem 5 gradações, tá? Acho que se você acredita que a gente deve buscar um mundo ideal, que tem uma sociedade perfeita, um jeito de a gente organizar a sociedade, as pessoas, as relações humanas, que é o jeito ideal, ou se não, o ser humano é falho, cheio de defeitos, a gente tem que admitir isso, não existe essa coisa de sociedade ideal, tá? Isso é o primeiro eixo, tá? E o segundo eixo, eu quero saber o seguinte, se vocês acreditam que, por um lado, existe uma verdade absoluta, tá, que a gente deve seguir, certezas e respostas para as perguntas que a gente tem alternativas que nos dizem qual o caminho certo a ser seguido, ou se não, é no diálogo, é respeitando a opinião dos outros, que a gente vai construindo essa forma mais adequada da gente tomar as decisões. Tá? E aí vou esperar vocês responderem essas duas perguntas, e aí eu explico para vocês o que isso significa nesses nossos quadrantes aqui. Falta mais 2 pessoas, mais uma. Infelizmente, pessoal, eu tentei aqui, quebrei a cabeça no semestre passado para montar esse gráfico, foi bem difícil. Eu não consegui, eu queria que tivesse uma forma que vocês soubessem quem vocês são aqui, mas pelo anonimato do Mente, não tem como, tá? Então, o que acontece? Cada ponto desses pequenininhos azuis aqui no gráfico é um ou uma de vocês, tá? Esse um aqui que aparece no meio, e o você que está dizendo aqui, na verdade é a média da nossa turma. Tá? E esse quadrante aqui, tem vários testes na internet que reproduzem isso. O que significa? Essa linha horizontal aqui seria o eixo entre esquerda e direita. Quanto mais para a esquerda, mais para a esquerda. Quanto mais para a direita, mais para a direita. Então, por aqui, a gente teria 2 pessoas de extrema esquerda, 3 pessoas de centro-esquerda, 3 pessoas de centro, uma pessoa... Não, desculpa. Não, está errado na explicação. Uma pessoa, não posso chamar de centro, tira todos os centros extremos, tá? Tem 2 pessoas que são muito de esquerda, 3 pessoas que são mais ou menos de esquerda, 3 pessoas que são de centro, uma pessoa que é mais ou menos de direita e outra pessoa que é muito de direita, tá? E no eixo horizontal é que está efetivamente essa expressão de quem é centro e quem é extrema. Isso é uma divisão, uma classificação que eu estou seguindo aqui do Bob, adaptando, obviamente. Tá? E para o Bob aqui nós temos 3 pessoas de centro. Não, desculpa. Deixa eu achar aqui. Em cima é centro. Tá? Então temos 3 pessoas muito de centro, que são muito abertas para o diálogo, que as coisas se resolvem no diálogo. Depois 2 pessoas mais ou menos. 3 pessoas intermediárias entre pessoas de centro, né, democráticas, que dialogam, e pessoas mais autoritárias. Uma pessoa já mais um pouco autoritária, que acha que existe uma verdade, e uma pessoa bastante autoritária, que é bastante de extrema, que acredita que existe uma verdade. Essa aqui é uma pessoa de extrema esquerda. E essa aqui é uma pessoa de muito centro-direita. Tá? Esse ponto aqui de cima, os 2 cantos aqui que eu peguei. Pessoal, depois eu explico com mais calma isso aqui para vocês. Tá? Já passamos aqui o nosso tempo, peço desculpas. Caí no centro, faz parte. Depois eu explico porque não é tão óbvio ali esse quadrante. Também não é nada objetivo, no fundo isso aí não diz nada, é uma forma de traduzir. Cada vez que vocês fizerem um teste desses aí vai cair num lugar diferente, não se baseiem muito nisso, é só mais uma brincadeira mesmo. Tá? E aí eu compartilho depois com vocês os resultados, mas eu acho bacana comparar essa autodeclaração de vocês, o que aconteceu no semestre passado, acho que vai ser parecido esse semestre, as pessoas se dizem, a turma se diz mais de esquerda, quando depois vou calcular a média que dá, a média geralmente não dá tanto de esquerda, dá mais um centro, semestre passado deu até um centro-direita, tá? Com perguntas muito, muito subjetivas, tá? Muito difícil de levar isso ao pé da letra, mas só para a gente ter uma ideia. E a gente ir descontraindo aqui, conversando mais sobre a gente. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar formalmente a aula e vou deixar para quem quiser ir fazer outras coisas, está liberado, já estava, né? Quando fecha o tempo, quem tiver que ir embora, fica à vontade, não se acanhe.
Eu, como eu disse, extrapolo o nosso tempo frequentemente. Não se preocupem com o conteúdo, que vocês podem assistir o que ficou faltando, ou se chegou tarde, também podem pegar o começo, porque as aulas ficam sempre disponíveis no YouTube. E quem quiser agora também tirar mais dúvidas, fazer perguntas, eu fico aqui à disposição para a gente conversar mais individualmente. Beleza, pessoal? Agradeço vocês aí pelo tempo e pela atenção de vocês. Segunda-feira a gente começa aí a entrar já em alguns conteúdos mais teóricos, mais conceituais, tá? Que vão servir, ainda não vai valer ponto, mas já começa a gente entender a estrutura da disciplina, a proposta da disciplina, mais com bases acadêmicas aqui, com autores que vão nos ajudar a entender melhor os nossos temas. Beleza, turma? Então, obrigado para vocês, por todos e todas terem participado, e fico à disposição aí para esclarecer quaisquer dúvidas. Até segunda-feira, para os que vão. Alguma dúvida aí, pessoal?